Olá, estamos começando mais uma Alexandre Câmara Ação, hoje com um entrevistado intrigante. Ele é professor, ele é pesquisador, é de São Paulo, mora em São Paulo e veio a Maceió fazer palestra aqui, digamos que sobre o amor, sobre a vida, sobre a paz, sobre o que é certo, sobre o que é errado. Estamos aqui hoje com Gutenberg Lopes. Seja bem-vindo, Gutenberg. Obrigado, é um prazer estar de novo aqui em Maceió para a gente falar sobre o conhecimento da vida, ou educação global. Vamos ter uma palestra no dia 6? A palestra ela vai colocar, hoje o principal problema nacional é a violência. A violência ela é uma doença que é provocada por vícios, né? Então, com certeza, a única solução para a violência é conhecimento. E esse conhecimento, inclusive, eu trabalho há 25 anos fazendo palestras, chama-se Capital Intelectual, que é imaginação, sabedoria, conhecimento, inteligência e também conhecimento da vida. Esse conhecimento da vida que eu vou apresentar lá, ele vai mostrar às pessoas a separação entre bem e mal. E aí as pessoas poderão fazer uma escolha. Só que quando eu idealizei isso, eu procurei a polícia para perguntar aos policiais. A polícia? A polícia. Em 22 estados, falei para mais de 50 mil policiais. Inclusive aqui em Alagoas eu fiz 5 palestras na polícia daqui, em governos anteriores. Porque quando eu idealizei o conhecimento da vida, eu fui à polícia, que são os policiais, desde soldado a general, delegado de polícia, secretário de segurança, e perguntei a ele, de uma coisa, se isso aqui for divulgado, resolve a questão da violência? Todos que disseram que sim. Eu recebi várias homenagens, Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Municipal. Só que as homenagens foram aumentando cada vez mais. Chegou até um comandante de fazer um elogio. Ele disse, olha, isso aí é o próprio Deus. Porque eu digo às pessoas que Deus é a vida. E eu disse, comandante, o senhor está ouvindo o que o senhor está falando? Estou. O senhor acredita nisso? Claro, o senhor não falava, porque o senhor não vai divulgar. Ele disse, alto lá, professor. Do muro dos quartéis para cá, quem manda sou eu. Eu sou o comandante supremo. O senhor falou em todos os batalhões. Mas do muro para lá eu não mando. Então o senhor é um homem justo. Faça justiça comigo. Reconheça que eu fiz a minha parte. Eu reconheci. E daí desse dia eu digo, eu vou parar bem aqui. E aí voltei a trabalhar só no Capital Intelectual, fazendo a minha palestra, que é para a empresa. Eu também já fiz várias palestras. O Capital Intelectual aqui em Alagoas, de uma associação comercial daqui, e outras grandes empresas aqui de Alagoas. E larguei o conhecimento da vida. Deixei de fazer porque se a polícia, que é o órgão que deveria fazer a divulgação, não massificou a informação, eu não vou fazer mais. Inclusive porque eu fiz um investimento financeiro muito grande nisso. O meu faturamento é no Capital Intelectual. E o conhecimento da vida, que é a educação global, é o amor. Isso não queria vender isso, eu queria que todo mundo soubesse disso. Então também uma missão. Uma missão, uma informação, um conhecimento. E aqui em Alagoas tem uma coisa que me trouxe aqui várias vezes, assim, em termos de massificação, que eu gostaria que fizesse, é que aqui na TV Maceió, o senhor Paulo Cajueiro, é de uma ética, como você mesmo falou, muito grande. Ele permite as pessoas falarem, tá certo? E eu fiz isso. Eu fiz isso em vários estados, mas quem mais concedeu tempo foi aqui, né? Porque eu tenho que falar, as televisões do Brasil inteiro. Então aqui é um lugar que realmente as pessoas podem expor seu conhecimento, e aí o telespectador vai julgar o que deve fazer ou não. E o que foi que o senhor colocou nesses encontros com a polícia que deixou eles tão intrigados também? Não, eles não ficaram intrigados, eles aprovaram. O que acontece é que a polícia... O que foi dito para eles? O que acontece é que a polícia, nos estados todos que eu passei, ela é subordinada, né? Então, por exemplo, aqui mesmo, as pessoas que me financiou que eu digo, financiou na questão da indicação, né? Porque eu nunca cobrei nada dele. O apoio. O ex-governador Divaldo Suruagi, foi ele que apoiou para que isso fosse divulgado aqui. Recentemente falecido. Entendeu? Ele, inclusive, ele chegou a dizer a mim que não fez isso em escala do estado todo, porque o grupo político dele não quis. Ele disse isso a mim. Mas ele disse, professor, o senhor não tenha dúvida nenhuma, isso vai ser divulgado. O que o senhor fala é um assunto muito sério.
a violência está tomando conta e esse conhecimento vai ter que ser divulgado. Então, o que eu pensei foi o seguinte: agora eu vou lá de novo no Paulo Cajueiro, suspendi o capital intelectual por um dia, agora eu vou focar no conhecimento da vida e vou mostrar às pessoas qual é a solução aprovada por 50 mil policiais e 22 estados. Agora, se for falar em professor, é mais de 1 milhão de professores, o pessoal da área médica. Quem assistiu isso aqui aprovou, porque o conhecimento, como eu estava dizendo antes aqui, é algo absoluto, concreto e perfeito. Então, para o telespectador ficar bem consciente, o que é absoluto? Absoluto é aquilo que é, não é a minha vontade, é o que é. O que é perfeito por conhecimento? É aquilo que é igual para todos. E o que é concreto por conhecimento? É aquilo que você sabe, sente, faz e formata. É isso que nós vamos falar aqui. Tudo que eu vou falar aqui é algo absoluto, concreto e perfeito, porque não é o meu ponto de vista. Eu vou fazer revelações de como a vida funciona com foco em saúde, equilíbrio e paz, para combater vício, violência e doença e essas aberrações que terão. Então fazer vamos um combate começar. aqui democrático por conhecimento. Vamos começar, professor. Educação global e vida humana, que vai ser o tema da palestra do senhor. Como se traduz isso dentro do que o senhor está falando agora? É que, veja, a palavra educação, ela significa educere, educedere. Quer dizer, extrair de, tirar de. Isso é educação pela essência, né? Que eu falei, eu sou um fundamentalista, eu dou palestras, inclusive nas universidades, para os professores universitários. Então, chama-se uma linha chamada maiêutica, quer dizer aparição, luz, que foi iniciado por um homem chamado Sócrates, em que ele dizia assim: eu me conto no estudo, no ensino, a única ciência, o amor. Então, Sócrates foi o primeiro homem a falar de amor e dizer que o amor é a ciência. Então, amor é conhecimento. Com isso, então, a educação é você tirar de, extrair de o conhecimento humano. Aliás, é isso que gerou todo o conhecimento que está aí. Então, quando eu li as ideias, por exemplo, do pai da medicina, que é Hipócrates, li as ideias de Albert Einstein e muita gente. Para quê? Para poder perceber, quando o meu interlocutor fala comigo, eu li os fundamentos do direito, por exemplo. O direito, sabe qual é o fundamento do direito? É quem vai ficar com o quê. O juiz, quando ele julga quem vai ficar com o quê. Então, eu fui pegar o fundamento das ciências para poder, inclusive, interagir com o pessoal de cada ciência. Por isso que hoje, para minha grande surpresa, esses 25 anos de palestra, eu aprendi uma coisa super interessante aqui. As pessoas confundem o conhecimento com mistificação, confundem conhecimento com doutrina. E isso é uma coisa gravíssima, porque destoa todo o objetivo da educação, que é extrair de e tirar de. Então, a educação global, conhecimento da vida, o que eu faço lá é pegar desde o início, aonde houve um desvirtuamento e que se começou a substituir conhecimento por mistificação. Professor, e como começou esse desvirtuamento? Onde começou? Quando começou? Olha, inicialmente um casal, em algum lugar, fez algo que iniciou os vícios, as doenças, as violências. E isso desvirtuou não só o comportamento humano, como o poder criativo. Por exemplo, o que nós temos hoje fundamentado em vários locais é que homem e mulher é sexo oposto. Isso não é realidade. Homem e mulher, sexo complementar. Fundamentou-se também para muita gente, de forma equivocada, tá certo? Que existem pessoas que têm índole ruim. Isso também não existe. O que existe, na verdade, existe uma causa para tudo. Existem pessoas que sofreram e sofrem agressões na terna infância, ou até na hora de fazer as pessoas. Então, como é que se faz pessoas? Através do sexo. O sexo é a fonte natural da vida humana. E isso eu fui feito assim, o senhor também, eu tenho 5 filhos. Não existe nada que seja sobrenatural em fazer filho. O sexo é a fonte natural da vida humana, como está escrito aí, aparecendo agora. É o prazer que propria a relação natural, sacia, faz a fluência consciente, constante, condensado, gera saúde, equilíbrio e paz, é a fonte da boa vontade. Isso é sexo. As pessoas devem manter seu corpo íntimo para poder fazer sexo. E o que é que não é sexo? O sexo, os vícios, a doença e a violência, porque o sexo gera saúde, equilíbrio e paz. Então nós temos penetração anal é sexo? Não, aí tá, no começo,
um homem fez a sodomia da mulher, que no Brasil se chama de sexo anal. Na verdade, não existe sexo anal, porque o ânus de mulher ou de homem não é um órgão sexual. Então, ao homem sodomizar a mulher, na hora que ele fez isso, a literatura teológica religiosa chama de Caim, demônio, Satanás, Lucifer. O que é isso na prática? Doença, vício e violência. Então, qual é a atitude humana que um homem pode fazer numa mulher que gera doença, vício, violência e aberrações? É a sodomia. Porque a sodomia ela provoca a doença física, que aí é a doença da questão da luz. É uma direção que não é natural, é antinatural. Então, tira a pessoa da luz para as trevas. E é a direção contrária. A doença química é um movimento contrário, altera a energia do corpo. Então, a doença química é alteração de pressão, pressão alta, pressão baixa, né? É um movimento inverso, porque o natural você come, bebe, digere e defeca. A sodomia é o inverso, ela faz de baixo para cima. Então ela provoca problema no intestino, são as doenças fisiológicas. E biológica, se houver uma fissura e sai sangue, você pode misturar fezes com sangue. Como no dia a dia as pessoas se alimentam de comida diferente, pode comer mamão, abacate, feijão, carne, de um dia para o outro, você pode jogar esses elementos contaminantes no sangue. Aí gera toda a doença biológica. Então a sodomia, ela é a raiz das doenças física, química, fisiológica e biológica, que existe no mundo inteiro. Não é só no Brasil que se faz sodomia, não. Mas o Brasil tem uma diferença do resto do mundo. É o único país do mundo em que chama sodomia de sexo anal, é aqui. É o único país do mundo em que, por exemplo, eu estava agora recente, eu falei para pessoas, estava em Curitiba, onde eu vi uma ginecologista que estava na televisão vendendo um curso para as senhoras, sex shop, que ela chamava, de R$350, dizendo o seguinte: você tem medo de fazer sexo anal com o seu marido? Tire isso da cabeça. Faça, e faça no mínimo 2 vezes por semana. Basta passar um cremezinho. Aí embaixo aparecia que ela tinha doutorado em Londres e mestrado em outro país. Quer dizer, eu não sei como é que essa mulher, se dizendo falar de ciência, vai para a televisão com o título de ginecologista falar esse tipo de coisa. Dali eu saí, lá em Curitiba, fui em um determinado local que tinha uma ginecologista. Eu falei para ela, eu vi uma colega sua na televisão falar, sugerir que as pessoas fizessem sodomia, ela chamando de sexo anal, 2 vezes por semana. Ela disse: eu não acredito no senhor. Diga: eu concordo com a senhora. Se a senhora me dissesse isso, eu também não acreditaria. Mas eu estou dizendo porque eu vi e ouvi. Eu vi a televisão, a pessoa falou isso lá. Então o Brasil, ele está hoje no que eu chamo de pandemia de sodomia. Ou seja, isso ocupou todos os espaços da mídia e existe uma falsa indução levando as pessoas a acreditar que a sodomia é sexo, e não é. A sodomia é um vício pior do que nicotina e álcool. Por quê? Porque a pessoa que usa álcool, ela tem lá os transtornos que a gente conhece. A pessoa que usa nicotina, fuma cigarro, depende da nicotina, e veja o constrangimento que se provoca aos viciados da nicotina. A pessoa bota aquela fotografia na carteira de cigarro, a pessoa morrendo e coloca uma coisa demoníaca. E é mesmo, a nicotina é isso. Só que a sodomia é muito pior do que a nicotina. Então veja, o que eu defendo aqui é o seguinte: vamos falar de ciência agora, coisa séria, educação global, vida humana. A pessoa que fuma cigarro, ela é viciada em nicotina. Pessoa que bebe cachaça todo dia, ela é viciada no álcool. Uma pessoa que faz penetração anal é viciada na sodomia. No Brasil chamam de sexo anal. Olha o erro bem aí. O erro está na educação. E aí estão tirando dos seus filhos, dos meus filhos, dos nossos netos, o direito de fazer uma escolha entre fazer sexo ou fazer o vício sodomia. Porque estão chamando o vício sodomia de sexo anal. Isso pode ser chamado de pecado? Tá, a religião chamaria de pecado, mas eu não uso essa terminologia. Eu chamo, como eu acabei de falar aqui, é a raiz do que eu separo o bem do mal. É a raiz do mal. E aí se vem a pergunta: e o que é bem e mal? O bem é a vida, o mal é contra. Está aí aparecendo na televisão de novo: doença, violência, aberrações, os vícios. A raiz é sodomia, felação e cunnilingus. E o que são aberrações? Aberrações está escrito ali: zoofilia, penetrar em animais; pedofilia, abuso de criança; necrofilia, abusar em quem está morto. E isso é uma violência sadomasoquista, martírio e sadismo.
e também o masoquismo. O senhor pode pegar na televisão uma sociedade nossa completamente doente por esse sadismo, masoquismo. Você pode ver as notícias, é sempre falando da dor, as músicas falando de sofrimento, as novelas, tudo isso são autores que estão pregando o sadomasoquismo, o sadismo, o martírio. Qual é a raiz de tudo isso? Volta a sodomia de novo. Então, o Brasil, na hora em que esse programa aqui e outros começar a dizer que sodomia não é sexo, é vício, e que é um vício, o pior de todos os vícios, tem gente que enfia macaxeira, cenoura, até garrafa no reto. É engraçado. Isso provoca uma compulsão tão grande que o indivíduo chega a fazer isso. Eu fico pensando, cadê o Conselho Regional de Medicina? Cadê o Ministério Público? Porque tinha que chegar e dizer, vocês têm que parar de chamar sodomia de sexo anal. Pode fazer sodomia? Pode, não vai se discutir o gosto de cada um, as opções de cada um. Mas quando uma pessoa resolve fazer penetração anal, ela não faz uma opção para o sexo, ela faz uma opção para sodomia. É isso que eu estou defendendo que seja dito. No caso, o homossexual, ele não faz sexo, ele faz o quê? Sodomia. Se for homossexual masculino, ele faz uma opção por sodomia e felação, que é a penetração no ânus, a ausência da penetração, a substituição da penetração por chupação. Se for homossexual feminino, você tem o cunilingus e a concupiscência, que é a não penetração substituída pela chupinhação, e a concupiscência, que é enfiar objetos. Agora veja, aí você tocou num assunto que pode acabar com a homofobia. Porque existe muita gente que fala a pretexto de defender o homossexual, mas na verdade o que ele quer é fazer sodomia com mulher. Então o sujeito passa, olha, ele é homossexual, ele tem a opção sexual dele. Se a mulher concordar, depois eu quero fazer sodomia em você, eu quero fazer sexo anal em você. Então o que está acontecendo... Se a mulher achar natural o homossexualismo, então é... Exatamente. O que eu percebi também, a sociedade aqui no Brasil está sendo governada por homens que não gostam de mulher. Estão colocando isso para as mulheres como uma opção sexual. Isso não é uma opção sexual, isso é um vício. Agora, outra coisa também, quando você... Uma vez eu até falei para você, eu estava num carro, um grupo de amigos, nós vimos para um almoço, e uma senhora que tinha uma relação com outra senhora andando na calçada, ele botou a cabeça fora do carro e disse, sapatão! Grosseiramente ofendeu a mulher, e eu estava no banco, tá? E ele estava na frente. Quando nós chegamos lá no almoço, o sujeito começou a conversar e começou a falar que ele fazia o cunilingus com a mulher dele, que era muito bom nisso, que era não sei o quê, e se jactando lá, que era bom e tal. Eu olhei assim, não foi o senhor que botou a cabeça fora do carro e ofendeu aquela senhora que ia andando na calçada? Isso fui eu mesmo. Mas o que o senhor está falando aí não é a mesma coisa que ela faz? Ele disse, mas é diferente por quê? Porque o senhor faz, ela não. O senhor pode fazer, ela não pode fazer. Então, quer dizer, tudo isso eu estou querendo mostrar que o problema do Brasil é falta de educação. Educação que seja objetiva. Porque o nosso objetivo aqui, na nossa entrevista, é conciliação, é paz. Eu não estou aqui para querer julgar o comportamento de ninguém, ou passar pregação de falsa moral, pregar religião. Não é preconceito. Não, eu estou querendo acabar com o preconceito, porque vocês sabem, eu vou olhar aqui no olho do telespectador. Você sabe qual é o maior de todos os preconceitos? É contra a vida. Tem muita gente defendendo o meio ambiente, defendem partidos políticos, defende suas etnias, filosofias. E a vida? Porque eu digo a vocês, a vida é o bem. A vida é eterna, ela pode estar dentro ou fora do corpo, a vida não vai acabar. Então as pessoas que estão contra a vida, elas estão contra ela mesma. Mas a doutrina é tão tinhosa que as pessoas não percebem isso. E essa foto, professor? Essa foto aí vem mostrar que o homem e a mulher têm um sistema nervoso, sistema digestor, imunológico, respiratório, endócrino, muscular, reprodutor, linfático. Tudo isso aí, se você faz sexo, você alimenta isso aí. Se você faz a sodomia, você altera esse sistema todo. Todos os sistemas são alterados. Então provoca o que? A deficiência imunológica, por alteração em todo o sistema. Inclusive na questão da AIDS, muita gente diz que AIDS é doença. A AIDS não é doença. A AIDS é uma deficiência imunológica, ou seja, é a perda que o indivíduo tem de se defender das doenças. E o que provoca isso desde o princípio é a sodomia. Porque a sodomia, que eu falei, ela é um movimento, ela é uma contaminação do sangue, se houver fissura, ela é um movimento inverso, ela é um movimento contrário e ela é direção contrária. Então ela altera física, química, fisiologia e biologia. Eu pergunto, então, até quando, vou repetir de novo, cadê o Conselho Regional de Medicina, o Ministério da Saúde, os secretários de Segurança, os secretários de Saúde, secretário de Educação, unir todo mundo em prol da conciliação,
que é simplesmente comunicar às pessoas: olha, não existe sexo anal. Penetrar no ânus de mulher ou de homem é sodomia, é um vício, ponto. E a partir daí as pessoas poderão escolher entre fazer vício ou fazer sexo. Quem escolher sexo vai fazer a fonte da vida, saúde, equilíbrio e paz. Quem escolher o vício e sodomia vai fazer doença, vício e violência. É um direito da pessoa escolher. Agora, do jeito que está hoje, continuarem chamando a sodomia de sexo anal, estão punindo a sociedade brasileira e realimentando essa violência que vai explodir cada vez mais. Por quê? Porque não estão respeitando a vida. Ô, professor, como resolver hoje os principais problemas do Brasil? A gente tem a educação com problemas seríssimos, né? Muita gente analfabeta no país. A questão da saúde, que vai governo, entra governo, sai governo, entra governo, e a saúde continua as filas, a falta de bom atendimento, falta de médico, pacientes nos corredores. A gente tem a crise econômica gerada muito por conta da corrupção. Como resolver isso? Como melhorar a vida do brasileiro? Que excelente a sua pergunta. Veja bem, a corrupção íntima, ela começou pela sodomia. Quando o homem fez a sodomia da mulher, ele gerou a corrupção entre o ser humano, homem e mulher. Depois se espalhou da forma que está aí. Agora, a corrupção generalizada, aí já é CDS, é cachaça, droga e sodomia. O sujeito cheira, toma a cachaça, faz sodomia ou derivados, e aí o que acontece? A pessoa entra em transe. Muitas pessoas entram em transe. E aí surge o que as pessoas chamam de magia negra. Essa magia negra é o que alimenta e gera a corrupção generalizada. E você pode pegar nos tabloides aí, você vai encontrar as pessoas, quando tem problema, pessoas da área econômica, da área política, que vão se consultar com pessoas que fazem magia negra. Então a magia negra tem um poder em todas as áreas do Brasil. Eu nunca vi um negócio desse. Quer dizer, é a desinformação generalizada. Então, aí a sua pergunta foi, você falou educação. Inclusive, eu ia passar um telegrama agora para presidente da República, mas eu ia passar assim, ia passar para presidente endereçado ao Ministério da Educação, ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Segurança. Mas acontece, tem 25 anos que eu faço isso. E eu não consigo encontrar uma pessoa que realmente respeite a vida e queira fazer educação. O que você ia falar? Porque eu ia falar o seguinte, para a educação, eu ia dizer o seguinte, que de uma forma simples, a coisa mais básica da educação era separar o bem do mal. O bem é a vida, o mal é contra. Porque imagine numa escola, criança de 5, 6 anos de idade. O garoto chega lá e aprende com o professor: o bem é a sua vida, o mal é contra. Qual é a fonte do bem? É o sexo, a fonte natural. E qual é a raiz do mal? É a sodomia. Pronto, o garoto já aprendeu aí uma coisa básica: o que é fonte da vida, que é saúde, equilíbrio e paz, e o que é raiz de morte, que seria doença, vício e violência. Aí a pessoa vai optar. Isso é básico da educação. E aí urgente, mas é urgente dos urgentes, parar nas escolas de chamar a sodomia de sexo anal. Porque agora é recente, é outra aberração também que eu ouvi. A ideologia de gênero. Não, isso não tem nada a ver, rapaz. Porque a pessoa pode ser macho, fêmea, homem, mulher, masculino, feminino, sodomia faz mal para todo mundo. Por isso que eu digo que esses caras estudar, tá faltando conhecimento, tá faltando educação. Tem pessoas que aparecem dizendo que tem titulação A, B ou C, mestrado, doutorado, e vem falando essas coisas que você falou aqui. Recente lá em Curitiba, sobre esse assunto, eu fui num teatro lá, um dos melhores de lá, só pessoas de alto poder aquisitivo, e tinha uma senhora lá que era apresentada com filosofia, pós-graduação, a mulher era internacional e tal. E quando deram a palavra para ela, disse: a senhora vai lançar um livro? Não vai? Se for, o seu livro vai ser sobre o quê? Sabe o que ela disse? Olha a resposta que a mulher deu: merda. Aí depois disse merda e merda mesmo. Merda e afins, cocô, fezes, transgênero. Aí o pessoal começou a bater palma. Aí eu pensei alto, falei assim: aí vocês estão batendo palma pra merda, é? Eu, sem querer, eu falei isso. Aí todo mundo olhou pra mim. Porque eu digo: mas que negócio é esse? Como é que uma mulher fala um negócio desse e todo mundo bate palma pra ela? Quer dizer, a que ponto chegou a sociedade? Na questão da educação também, nessa mesma linha. Lá em Contagem, Minas Gerais, tem uma professora que chamou os alunos de 10 anos de idade e mandou eles pesquisarem no Google o que era sexo anal, o que era sexo grupal e boquete. Quer dizer, a resposta disso aqui: não existe sexo anal, é sodomia. Não existe sexo grupal, é suruba. E nem boquete, é felação e cunilingus. Então você manda o seu filho para a escola para aprender o quê?
para aprender, isso não é sexo, isso aprender vício. Então isso é uma ofensa à própria criança. E as pessoas ficam debatendo nessa televisão. Eu digo, mas o que está acontecendo aqui? Tá. Isso na questão da educação. Então o telegrama para o ministro da Educação era dizendo à presidente Dilma que se ela não arranjasse o ministro que imediatamente tomar essas coisas, que ela demitisse. Porque isso é um caso urgente. O Brasil não pode mais ficar sujeito a gosto de pessoas. Nós temos que trabalhar com a educação com seriedade. A gente está indo para o intervalo agora e volta já com o professor Gutenberg Lopes para falar sobre Deus. Estamos de volta com Alexandre Câmara Ação, hoje com o professor Gutenberg Lopes, de São Paulo, vai ministrar palestra aqui em Maceió. A teoria é muito intrigante, palestra maêutica, é isso, professor? É. Vamos falar sobre segurança, que a gente deixou do outro bloco para esse, e depois a gente chega em Deus. E saúde. E saúde. Veja, na questão da educação eu falei, então tinha que o ministro imediatamente tomar as providências para que se pare de chamar sodomia de sexo anal e chamar sodomia de sodomia. Isso é educação. Na saúde, como eu mostrei aí, não existe nenhuma atitude humana que possa provocar tanto problema para a saúde como a sodomia, que a sodomia é doença, vício e violência. E aí, isso sim é uma coisa muito séria. Aí ele já está mostrando aí, ó, a origem da diversidade do mal, a direção natural altera a física, que é a sodomia. O movimento contrário altera a química, pode matar até pelo coração, porque as pessoas que têm problema de coração, elas têm alteração de pressão. Então a sodomia, ela é um movimento, ela altera a pressão alta ou baixa da doença química e pode matar pelo coração. É um movimento inverso que altera a fisiologia, o funcionamento do intestino, que eu falei que o natural é de cima para baixo e a sodomia de baixo para cima. E as fissuras, se contaminar o sangue, geram as doenças biológicas. Então, o Ministério da Saúde tem que urgentemente também os seus panfletos de combate à AIDS, em vez de botar sexo anal, botar sodomia. Porque isso é um vício, isso não é sexo. Agora, professor, o que o senhor acha da homofobia? A homofobia, ela pode se acabar exatamente com a divulgação do que eu estou falando, porque eu lhe expliquei antes. O senhor não se considera homofóbico? De forma nenhuma, porque eu lhe expliquei antes. O homem pega uma mulher, ele pode fazer sodomia, felação, cunilingue, concupiscência na mulher. Quer dizer, o foco, esse negócio de ficar discutindo homofobia, muitas vezes é para fazer isso nas mulheres. O que eu estou falando aqui é em respeito às mulheres. Eu sou filho de uma mulher e pai de outra mulher. E tenho 2 netos. Eu tenho um neto de 1 ano e meio e um neto de 3 anos. O que eu estou defendendo é o direito de escolha. As pessoas têm o direito de escolher de fazer sexo ou fazer vício. Aí pode ser homossexual, bissexual, homem, mulher. A discussão não é essa. A discussão de homossexual não é preconceito, não é. Discussão. O preconceito que está existindo é contra a vida e não deixarem as pessoas saberem que sodomia é vício. Agora, nessa questão de saúde, eu quero finalizar para pegar a sua indicativa. Uma vez numa palestra, um médico, eu dando palestra para médicos, eu comecei a citar as doenças da sodomia, ele se levantou e disse: Gutenberg, olha, fez um elogio lá e tal, disse: agora é o seguinte, eu sou médico, eu sei mais do que você. Disse: claro, doutor, não é essa a menor dúvida. Eu vou lhe dar uma frase, Gutenberg, sobre sodomia, porque a sodomia é muito pior do que você está pensando. Eu disse: pois não, doutor, eu vou ouvir a sua frase. Olha a frase do médico, ele disse: a sodomia tem um efeito devastador no ser humano, milhões de vezes pior do que a bomba nuclear jogada no Japão. Ponto. Essa é a frase de um médico, clínico geral, na época presidente da Associação dos Médicos, ele disse isso lá. Mas ele explicou. Aí numa outra ele explicou, mas eu quero a frase, né? Okay. Depois, numa outra palestra, um outro médico, quando eu citei a frase desse médico, ele estava na palestra, ele se irritou e levantou e disse: está errado. Eu sou médico e existe sexo anal sim, e meu colega errou. Sou um outro médico, né? Uhum. E aí ele se exaltou e ficou muito nervoso, e eu fiquei parado olhando para ele. Fiquei calmo, deixando ele. Aí de repente uma mulher chegou perto dele, botou a mão e disse: doutor, se acalme, doutor. Aí ele se acalmou. Essa mulher salvou ele lá. Agora, esse médico já é um médico que trata de pacientes que trabalham com doenças infecto-contagiosas, cobra R$1.000 por uma palestra e tem vários clientes que têm esse problema. Então, na verdade, o que eu percebi é que um médico defendeu o seu interesse corporativo e mercantil e o outro falou de ciência.
Agora, quando você perguntou se o médico explicou, não precisava explicar, porque eu citava naquela época várias doenças. O que eu não tinha percebido ainda, o que eu já expliquei aqui, é que a sodomia, ela destrói tudo, ela é um ato antinatural, ela simplesmente, ela devasta o organismo humano, tanto de mulher como de homem. Então, para acabar com a homofobia, tem que dizer isso, porque isso você faz isso de mulher, né? Então, essa é uma questão ligada à saúde. Agora vamos para a segurança. Certo? Na segurança é o seguinte: você pode ir naquele filme, assistir o filme Cidade de Deus, e você vê lá que os criminosos, antes de sair para matar, para roubar, para assaltar, eles fazem rituais. Então esses rituais envolvem o quê? Envolve drogas, cachaça e desvios das relações humanas, que são as orgias, com raiz na sodomia. Então eles entram em transe e saem para matar e para roubar. Esse transe, eles começam 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, um dia, 2, vai aumentando, até chegar um ponto em que a pessoa entra em um transe tão forte que ela não consegue mais sair. Aí é onde eles vão pegar a famosa sessão de descarrego para tirar o demônio, que eles chamam. Porque esse transe, que é drogas e as orgias e cachaça, provoca esse transe mental que chamam de demônio, satanás e tal. Então você vai lá, começa a cantar Jesus, não sei o que e tal, ouve a palavra de Deus e se cura e espanta o demônio. E aquilo não é mentira, aquilo realmente acontece. Tá? Pessoas às vezes atacam as religiões, está atacando errado. Quando o sujeito vai lá fazer uma sessão, aquilo sai realmente do corpo da pessoa. Agora, sai por quê? Porque ele canta, dança, grita, ouve a palavra. Isso tem poder de cura, de espantar o demônio. Isso não é mentira, nem é falcatrua. Agora, o problema é que o que gera isso é o CDS, é cachaça, droga, sodomia. Então, o sujeito se cura, vai para casa satisfeito, mas não se diz para ele, ó, se você voltar a fazer o CDS de novo, você vai adoecer de novo, vai entrar em transe de novo. Isso não se diz. Então, o que eu defendo é que isso seja dito também nos bairros, para que as pessoas saibam, porque eles mesmo não sabem disso. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão fazendo uma série de coisas que eles acham que é um poder, não sei o quê. Aquilo ali é um ato sobrenatural provocado pelo antinatural, que é a sodomia. Então é uma questão de conhecimento na área de segurança. Eu me lembro de um psiquiatra que era coronel da polícia, que ele disse assim: olha, eu pessoalmente eu já havia desistido desse negócio da violência, porque sinceramente a coisa se alastrou de tal modo, mas depois do que eu ouvi o que esse homem falou aqui, realmente é uma luz, porque a minha vida inteira eu fiquei estudando, eu queria saber por que acontecia certas coisas, e sem nenhum demérito ao meu título acadêmico, eu não consegui descobrir o que ele revelou aqui. É verdade o que ele está dizendo. E aí eu estou usando até a minha experiência como coronel, porque o sujeito faz o curso na faculdade e tem a experiência prática do dia a dia. E em um outro lugar que eu fui, um outro coronel falou o seguinte: nunca a polícia matou tanto, nunca a polícia prendeu tanto e nunca a violência cresceu tanto. Há algo errado no ar. Chegou o homem aqui no anunciando que a sodomia é mesmo, ele tem razão sobre isso. Eu recebi troféu, homenagem, diploma. O outro lugar do Rio Grande do Sul, no Paraná, são 22 estados. E simplesmente isso não conseguiu entrar na mídia. Vai entrar agora pela TV Maceió. E isso você vê, agora o Brasil inteiro vai começar a falar em sodomia. Quando começar a falar em sodomia, o vício, e largar com preconceito de homofobia ou heterofobia, vamos falar de saúde, vamos falar de paz, vamos falar de equilíbrio, que é isso que o país está precisando. Então todos os homens que tiverem seriedade vão apoiar isso aí, e inclusive educar seus filhos para eles ficarem longe disso, da violência. O senhor considera que a maneira, essa filosofia ou a sua teoria tem alguma coisa a ver com religião, com pecado? Conhecimento, eu estou falando para você, eu lhe expliquei que conhecimento é algo que é absoluto, porque é o que é, perfeito, que é igual para todos, e concreto, que você pode saber, sentir, fazer e formatar. Essa teoria é o bem e o mal. Sim, essa aí é porque as pessoas costumam dizer que não existe bem e mal. Na verdade, existe. O bem é a vida, as religiões chamam de Deus, dentro ou fora do corpo humano, é eterno, porque a vida é eterna, dentro ou fora é Deus. E o mal é contra a vida, que chamam de diabo, que são os vícios, doenças e violência. Dentro do humano é transitório. Por que é transitório? Porque as pessoas não vão viver eternamente fazendo o mal, não. Elas vão viver eternamente, querem chegar na plenitude da vida, que é o bem. Então, quer dizer, essa separação tinha que ir para as escolas, crianças de 5, 6, 7 anos de idade, para dar o direito de escolha. Eu quero dizer para o senhor falou em Deus. A palavra Deus significa adoração única.
Então, se o senhor fizer adoração única a dinheiro, Deus vira dinheiro. Se o senhor fizer adoração única a uma doutrina, a doutrina vira Deus. Tá certo? Então, o que eu estou dizendo é que a adoração única à vida, porque isso é absoluto, concreto e perfeito. Serve para todos. E isso é querer fazer o meu objetivo aqui. Isso acabaria com todos os males da vida, então? Não acabaria todos os males. O que acaba com todos os males é o segredo da vida que eu posso revelar aqui agora. O senhor quer conhecer? Quero, sim, senhor. Então, o segredo da vida... Todos querem. É amar a Deus. Só que você pode perguntar a uma pessoa, quem é Deus? E as pessoas vão fazer, primeiro aponta com o dedo assim, depois não chama de Alá, Jeová, Hare Krishna, Todo-Poderoso, Luz, Energia, se dá vários nomes a Deus. Eu falei, Deus é a vida. A sua vida é Deus, como é a minha, de todo mundo. O senhor pode ser ateu, pode ser judeu, pode ser macumbeiro, pode ser o que o senhor quiser. Existe uma vida no seu corpo. E essa é uma afirmação perfeita, absoluta e concreta. Por quê? Porque se alguém quiser até discordar, para discordar ela tem que argumentar. Mas antes de argumentar, ela tem que ter a vida no corpo. Então, até para discordar, o bem existe, está na pessoa para dizer, eu não concordo com você. Então, Deus é a vida. Amar é respeito. Toda vez que o Alexandre for amar a Deus, ele tem que respeitar a vida dele. Quando o Alexandre for amar o próximo, ele tem que respeitar a vida dos outros. E depois o Alexandre deve amar o inimigo, respeitar até quem ele não gosta. Porque aí o senhor pode, não gostando de alguém, detestar a pessoa, mas respeite ela. Ela diz, o Alexandre não gosta de mim, mas ele me respeita, então vou respeitá-lo também. O senhor consegue paz até entre os inimigos. Respeitando a sua vida, o senhor consegue saúde. Então, amar a Deus é respeita a vida para ter paz e saúde. O que eu estou dizendo é de uma simplicidade incrível. E não é intrigante, pelo contrário, é simples demais. Agora, o que é intrigante e o que é polêmico e o que é desinformação é quando dizem que amar é se doar, se entregar, sofrer, sacrificar, renunciar e que Deus está lá em cima. Porque com Deus lá em cima, cada um diz o que quer. E quando o negócio de se entregar, se doar, então o senhor tem um inimigo, o senhor vai se entregar, se doar para o seu inimigo? Não. Porque ama. Porque ama, lhe enganaram. E outra coisa, aí sim usa-se o nome do mestre Jesus, que é outro, tem o Sócrates, que é o mestre do amor, Jesus também é o mestre do amor, eu, Gutenberg, também estou falando aqui sobre o amor, e não estou me comparando com eles, mas eu fui beber da fonte deles, que é o amor. E o amor é único, dito por mim, por você, por Jesus. Qualquer pessoa que for falar, fonte de que saúde. for falar de amor, fala de conhecimento de Deus, que é conhecimento da vida. Esse conhecimento, manda amar a Deus, significa respeitar a vida. Essa Como frase acabar aí, com as guerras, professor? eu diria que essa questão de guerras, você está tendo transforma isso numa visão mais ampla. Eu quero ficar aqui, no estado de Alagoas e no Brasil, querendo mostrar que a gente tem que focar, você tem que ter foco para resolver as coisas. E hoje, na educação, saúde, segurança, tudo que eu falei aqui, o foco brasileiro é simplesmente comunicar aos brasileiros que não existe sexo anal. Penetrar em anos é sodomia. Isso muda o Brasil assim, ó. Porque a maioria das pessoas, veja bem, se as pessoas souberem disso e souberem que amar a Deus é respeitar a vida, não quer dizer que todo mundo vai respeitar a vida ou que todo mundo vai deixar de fazer vícios, porque da sodomia depois vem vários outros vícios, né? E vai todo mundo fazer sexo. Não é isso que vai acontecer, não. Mas as pessoas vão perceber que todo esse erro que está acontecendo aí é o quê? É falta de respeito à vida e vício, que gera doença e violência. Então, as pessoas vão enxergar isso, vão ter um diagnóstico concreto, perfeito, absoluto do que está acontecendo aí. Agora, veja bem, como essa crise institucional que o Brasil está vivendo hoje, com possibilidade de impeachment e tal, isso vem a ser o quê? Olha, eu vou dizer, até setembro a presidente vai ter que optar. Se ela divulgar isso que eu estou falando aqui, ela poderá até continuar. Agora, se continuar as escolas fazendo campanha, como estão fazendo aí para destruir as nossas crianças, ela não vai continuar, não. Ainda lhe digo mais, não só ela, como qualquer pessoa que eu estou falando aqui, existe uma autoridade... Você é contra a cartilha da ideologia de gênero. Não, eu sou contra tudo aquilo que é contra a vida. Ou seja, eu sou a favor de todo mundo. Tá certo? Eu sou a favor do senhor, da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos. Eu sou a favor da vida, eu respeito a vida. Porque essa dualidade que criaram aí para manipulação, eu não faço parte dela. E eu queria dizer o seguinte, que existe uma autoridade por trás do que eu estou falando. Essa autoridade é a lei da vida, chama-se livre-arbítrio. E aí enganaram o povo brasileiro também nessa definição. Porque dizem que livre-arbítrio é o jeito de fazer o que quer. Não é. Livre-arbítrio é a lei da vida, arbítrio é julgar. Então isso funciona como?
é o julgamento interior da consciência que faz adoração à única vida. Então, quando o senhor vai fazer uma atitude, o seu julgamento interior julga adorando a sua vida, que é o seu livre-arbítrio. Aí, se o senhor quer fazer algo contra a sua vida, o seu livre-arbítrio diz: Alexandre, não faça. Mas não é para lhe punir, não é para lhe pregar a moral, não. É para o senhor ter saúde. Se o senhor desacatar o livre-arbítrio e fizer, o senhor vai adoecer. Mas foi o senhor que fez isso. O senhor desacatou a lei da vida. E isso é também a verdade. Por quê? Porque o Alexandre pode mentir para os outros, mas ele não pode mentir para o próprio Alexandre. Por isso que ninguém é o dono da verdade. O senhor tem a sua, eu tenho a minha, o Paulo Cajueiro tem a dele. Todo mundo tem a mesma verdade, que é o julgamento interior da consciência. A minha vinda aqui, o que eu estou falando aqui está sobre essa autoridade. Se os inimigos dos mestres Jesus e Sócrates soubessem disso, eles teriam pensado 2 vezes antes de avançar em cima do mestre. Professor, e céu e inferno? O céu, quando perguntaram ao mestre onde é que está o céu, ele disse: aqui neste pequenino. Você pega uma criança, 2, 3 anos, chama você de tio Alexandre, não tem maldade, não tem malícia, isso é o céu. E o inferno é o contrário disso, é mentira, maldade, malícia, que também tem raiz na sodomia. Você sabe qual foi a primeira mentira? Foi esse Deus nas nuvens. Depois que o homem sodomizou a mulher, aí foi que ele botou Deus nas nuvens, porque aí Deus perguntou à mulher: o que você fez? Não, não fui eu não, foi a serpente. Aí botaram a serpente com um bode expiatório. E a segunda mentira é dizer que mulher é sexo oposto ao homem. Não. Sodomia é oposto ao sexo. Vou repetir: homem e mulher não são opostos. Homem e mulher é complementar. O que é oposto a homem e mulher é sodomia. Então, olha o que mudaram. Em vez de dizer que homem e mulher é sexo complementar, disseram que homem e mulher é sexo oposto e começaram a chamar sodomia de sexo anal. Mentiram para as pessoas. Aí surge a mentira. E essa mentira faz o quê? Ela mata. Agora, antes de matar, a causa que está aí: doença, vício e violência. Isso é um assunto seríssimo. O senhor encontra resistência à sua teoria? Olha, não é que eu encontre resistência. Eu passei esses anos todos. Eu trabalho para uma palestra chamada Capital Intelectual. Diz as empresas que já assistiram aqui. Ela trabalha com imaginação, sabedoria, conhecimento e inteligência. É uma coisa fantástica. A empresa realmente ela tem ela tem um movimento muito grande de mais faturamento. Cajueiro, vamos colocar os números de telefone. Mas do que é professor, o meu carro-chefe de palestra. Pronto, os telefones do professor Gutenberg Lopes. Capital Intelectual. Agora, eu fui chamado na universidade para falar sobre essa questão de violência e doença. Então eu criei isso que eu estou falando aqui, a separação do bem e mal, e saí fazendo campanha. Então eu fiz um investimento muito grande. Quando isso vier à tona, eu vou pedir ao governo para me devolver os meus recursos, porque quem bancou essas palestras na polícia fui eu. Eu fiz na Secretaria de Segurança aqui umas 5 ou 6 vezes nos governos anteriores. Quem me apoiou foi o ex-governador, falei, Divaldo Suragi, e ele gostaria que isso tivesse sido massificado. Ele disse a mim, inclusive, que não fez a massificação porque o grupo político dele não quis. Inclusive se emocionou e me disse: eu digo, pô, governador, por que o senhor está emocionado? Se o senhor quis fazer, o seu grupo não quis, disse porque eu era o governador e eu poderia ter feito se eu quisesse. Então, dos outros governadores todos também não fizeram. O único que chegou pelo menos a admitir, teve a dignidade, foi ele. Ficamos amigos, tá certo? É um homem que eu respeito, que eu digo, faço até uma homenagem a ele aqui, a vocês do povo de Alagoas. É um intelectual da maior qualificação. Ele conversava comigo no mesmo nível mental, porque nem todo mundo consegue, não. As pessoas são muito doutrinadas ao ponto, por exemplo, você deveria interrogar, como uma vez no auditório, um médico que antecedeu a palestra. Eu falei depois dele. Ele deitou e rolou lá falando em sexo anal. Aí eu entrei, o auditório tinha 600 pessoas, eu entrei, ele já ia sair. Doutor, um minutinho aí. Eu interpelei ele. Disse: pois não, senhor Gutenberg. O senhor podia dizer qual foi o livro de biologia que o senhor leu dizendo lá que anos de mulher ou de homem é algo sexual? Ele disse: nenhum, senhor Gutenberg. Por quê? Porque o senhor repetiu aqui 6 vezes sexo anal. Eu queria que o senhor retirasse o que o senhor disse. Aqui tem 600 jovens. A minha voz, o conteúdo que eu falo, o que o senhor fala, forma opinião pública. O senhor é um médico. O senhor não pode chegar aqui e falar essas coisas. Ele disse: eu sei, senhor Gutenberg. Não precisa o senhor me dizer isso, porque o senhor não sabe, mas as pessoas sentem prazer. Não, eu sei que as pessoas sentem prazer. As pessoas sentem prazer em usar cocaína, usar maconha. O senhor está preocupado com
prazer as pessoas, eu estou preocupado com a saúde, doutor. Eu quero apenas que o senhor separe, o senhor chame sodomia de sodomia, ao invés de sexo anal, e não misture as coisas. E aí as pessoas podem escolher. Agora, o senhor, com todo o seu conhecimento, seus títulos, o senhor chegar aqui e ficar chamando sodomia de sexo anal, então, quer dizer, esse é o problema do Brasil na saúde, na educação e na segurança. Como é que a gente chega na harmonia? Como é que a população brasileira, a população de Alagoas, que também sofre muito com a violência, como a gente chega na paz, na harmonia, na felicidade, todo mundo vivendo, não é, com a qualidade de vida melhor? Tudo é a partir da sodomia, mas agora, nesse momento prático, de acordo com o que o senhor estava falando, como se resolver, como se chegar a uma melhoria da qualidade de vida na saúde, na educação, na segurança? Através da educação global, que é o conhecimento da vida, o amor. Inclusive, muitos chamam de Messias. Messias quer dizer Salvador. As pessoas irão se salvar quando elas aprenderem que o segredo da vida é amar a Deus, ou seja, respeitar a vida. E aí as religiões católicas, evangélicas, todas começarem a dizer, ó, fiéis, respeitem a vida. Isso é amar a Deus. Lei da vida. Apresentar a lei da vida, que é o julgamento interior que faz adoração única à vida. Porque essa lei, ela é perfeita, ela é igual para todos, ela existe. E ela é a garantia da sobrevivência dos seres humanos e é a garantia da harmonia. Todo esse descontrole que está acontecendo aí, o culpado é um só, é ignorância, falta de conhecimento. Aliás, também uma outra universidade que eu fui, uma médica, disse, professor Gutenberg, eu anotei aqui, o senhor repete várias vezes dizendo que ninguém é culpado de nada. O senhor diz que o culpado é ignorância, desinformação, desconhecimento. O senhor tem aqui professores de física, de biologia, tem os advogados, o senhor tem os químicos, o senhor tem os biólogos. Me diga uma coisa, essa plateia tão seleta que o senhor está falando, o senhor diz que o senhor insiste que o culpado é a ignorância. Bem, então agora não tem mais ninguém ignorante aqui, que o senhor acabou de falar. Eu pergunto ao o senhor acha que pelo fato do senhor ter falado aqui, se tiver alguém aqui que faz esses vícios com raiz na sodomia, que gera doença, violência, com muita propriedade, eu sou médico, o senhor está certo, o senhor separou a coisa direitinho. Mas o senhor acha que eles vão parar de fazer pelo fato do senhor falar? Eu disse uns sim e outros não, doutora. Ela disse os que não. Professor doutor Gutenberg, o senhor vai dizer o quê? O senhor vai dizer que é ignorância, informação? Eu digo, não. Eu vou dizer o que é. Se o que é? Eu digo, vício, eles estão viciados. Agora, a questão é, para uma pessoa ter um vício, eu agora aqui para o senhor, ele disse, uma pessoa que fuma nicotina, ela não quer convencer ninguém que nicotina é ar. Uma pessoa que fuma cigarro não quer convencer que nicotina é ar. Uma pessoa que bebe cachaça não quer convencer que álcool é água. Então por que uma pessoa penetra em anos quer convencer que é sexo anal? Não é sexo anal, é sodomia. Então eu estou defendendo a educação para que as pessoas possam ter saúde e segurança. Agora, não fazer isso é essa aberração que nós estamos tendo aí. Porque um governo, e eu não estou falando aqui de partido político não, porque isso tem 25 anos que eu faço isso, tá certo? Então para ninguém achar aqui que eu estou atacando o governo. Eu inclusive espero que a presidente Dilma tome essa providência. Se ela tomar essa providência, se ela determinar que imediatamente o seu ministro de Saúde, Educação e Segurança esclareça o que sodomia é um vício, ela muda o Brasil. Agora, se ela não determinar, vão derrubar ela, tá certo? E vão derrubar qualquer um, porque agora que está sendo falado, vai ser divulgado para todo o país. O Brasil precisa saber o que é sodomia. E depois que souber, cada um fala o que quer. Agora, não pode continuar pessoas fazendo campanha em cima disso, campanha, e praticamente, eu não digo mais, eles estão querendo obrigar as pessoas a fazer isso. Tem que parar com isso. Nós estamos tendo aqui o maior de todos os preconceitos, que é contra a vida, e a vida é Deus. As novelas atuais, né, que tratam de todos esses temas que o senhor está falando aí, como vício, o que é que o senhor acha disso? Não, elas não tratam como vício, elas tratam como uma coisa natural. E não é uma coisa natural, é antinatural. Eu diria a você o seguinte, eu sou ultraliberal. Eu não proibiria ninguém de fazer nada. Agora, eu ia abrir os espaços, como estou fazendo aqui na TV Maceió, nas outras televisões, tá certo? Porque o que acontece, na verdade, é que não se divulga aquilo que é natural, se divulga o que é antinatural. A violência, a droga, e os vícios são antinaturais. Então precisa a televisão começar a divulgar o que é natural. E agora, depois desse programa, vai começar. Deus é saúde? Deus é vida, com saúde, equilíbrio e paz.
Olha lá, amar a Deus sobre todas as coisas. Professor, significa respeitar a vida sobre todas as coisas. Bote aí, porque essa frase, muita gente fala em amar a Deus sobre todas as coisas. Tem homem, por exemplo, que pega uma mulher arrombando com a saúde dela e fala assim: eu te amo. E a mulher, sendo arrombada, ela diz: eu te amo também. E no dia seguinte vão os dois comprar remédio que arrombaram com a saúde um do outro. Não, um termo agora, muito forte, sabe não, também, esse... agora sabe também o quê? É que também a palavra fé significa fidelidade. E no Brasil mudaram. Disseram que fé é crença. Não, crença é acreditar. Então fé é fidelidade. Quem quiser ter fé em Deus deve ser fiel à própria vida. Acreditar é crença. Então, como mudaram essa terminologia, começaram a chamar a fidelidade à vida, que é a fé, de crença, então as pessoas começam a acreditar em coisas diferentes, achando que isso é fé. Não, isso não é fé, não. Isso é crença. Fé é fidelidade. Então você tem a lei da vida, que é o livre-arbítrio, que é o julgamento interior da consciência, que faz adoração à única vida. Você tem a fé, que é a fidelidade à vida, e você tem o movimento natural, a fluência natural, que é o Senhor de todas as coisas. Então, quem quiser ter saúde, equilíbrio e paz, tem que acatar a lei da vida para ter paz, tem que ter fidelidade, que é fé à vida, e tem também que fazer o Senhor de todas as coisas, que são os movimentos e as fluências naturais. Professor, estamos chegando ao final. Gostaria que o senhor falasse sobre a palestra do senhor, convidasse a população alagoana para participar. Educação Global, Vida Humana, que vai ser no Arto Paisara, não é? Amanhã eu vou estar fazendo até uma palestra aqui, que eu vim para Maceió lançar uma campanha nacional a partir daqui, que hoje com esse negócio de computador, internet, a gente pode fazer em qualquer lugar. Eu amanhã vou fazer uma palestra para internautas, para eles dançarem nas redes sociais, que sodomia não é sexo, é vício, ponto, só isso. Avisar a sociedade brasileira o que é sodomia, porque não tem ninguém sabendo disso. O senhor pode fazer uma enquete na rua e perguntar o que é sodomia, ninguém sabe. Agora pergunta o que é sexo anal, todo mundo sabe. Enganaram o povo brasileiro, tem que parar com isso. Depois eu queria dizer, eu já viajei em vários países do mundo inteiro, estudei economia nos Estados Unidos, da Ben Davis, Indianápolis, estatística, entendeu? Agora, a álgebra, o que eu quero dizer é que essa maiêutica, que é a aparição... Que lá, basicamente... A palestra ela vai colocar, hoje o principal problema nacional é a violência. A violência ela é uma doença que é provocada por vícios, né? Então, com certeza, a única solução para a violência é conhecimento. E esse conhecimento, inclusive, eu trabalho há 25 anos fazendo palestras, chama-se Capital Intelectual, que é imaginação, sabedoria, conhecimento, inteligência e também conhecimento da vida. Esse conhecimento da vida que eu vou apresentar lá, ele vai mostrar às pessoas a separação entre bem e mal. E aí as pessoas poderão fazer uma escolha. Só que quando eu idealizei isso, eu procurei a polícia para perguntar aos policiais. A polícia? A polícia. Em 22 estados, falei para mais de 50 mil policiais. Inclusive aqui em Alagoas eu fiz 5 palestras na polícia daqui, em governos anteriores. Porque quando eu idealizei o conhecimento da vida, eu fui à polícia, que são os policiais, desde soldado a general, delegado de polícia, secretário de segurança, e perguntei a ele, de uma coisa, se isso aqui for divulgado, resolve a questão da violência? Todos que assistiram disseram que sim. Eu recebi várias homenagens, Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Municipal. Só que as homenagens foram aumentando cada vez mais. Chegou até um comandante de fazer um elogio. Ele disse: olha, isso aí é o próprio Deus, porque eu digo às pessoas que Deus é a vida. E eu disse: comandante, o senhor está ouvindo o que o senhor está falando? Estou. O senhor acredita nisso? Claro, o senhor não falava, porque o senhor não vai divulgar. Ele disse: alto lá, professor, do muro dos quartéis para cá, quem manda sou eu sou o comandante supremo. O senhor falou em todos os batalhões, mas do muro para lá eu não mando. Então o senhor é um homem justo, faça justiça comigo, reconheça que eu fiz a minha parte. Eu reconheci, e daí desse dia eu digo: eu vou parar bem aqui. E aí voltei a trabalhar só no Capital Intelectual, fazendo a minha palestra, que é para a empresa. Eu também já fiz várias palestras, o Capital Intelectual aqui em Alagoas, que é uma associação comercial daqui, e outras grandes empresas aqui de Alagoas. E larguei o conhecimento da vida. Deixei de fazer, porque se a polícia, que é o órgão que deveria fazer a divulgação, não massificou a informação,
bom, não vou fazer mais, inclusive porque eu fiz um investimento financeiro muito grande nisso. O meu faturamento é no capital intelectual. E o conhecimento da vida, que é a educação global, é o amor. Isso não queria vender isso, eu queria que todo mundo soubesse disso. Então também uma missão. Uma missão, uma informação, um conhecimento. E aqui em Alagoas tem uma coisa que me trouxe aqui várias vezes, assim, em termos de massificação, que eu gostaria que fizesse, é que aqui na TV Maceió, o senhor Paulo Cajueiro é de uma ética, como você mesmo falou, muito grande. Ele permite as pessoas falarem, tá certo? E eu fiz isso. Eu fiz isso em vários estados, mas quem mais concedeu tempo foi aqui, né? Porque eu tenho que falar as televisões do Brasil inteiro. Então aqui é um lugar que realmente as pessoas podem expor seu conhecimento, e aí o telespectador vai julgar o que deve fazer ou não. E o que foi que o senhor colocou nesses encontros com a polícia que deixou eles tão intrigados também? Não, eles não ficaram intrigados, eles aprovaram. O que acontece é que a polícia... O que foi dito para eles? O que acontece é que a polícia, nos estados todos que eu passei, ela é subordinada, né? Então, por exemplo, aqui mesmo, uma das pessoas que me financiou que eu digo, financiou na questão da indicação, né? Porque eu nunca cobrei nada dele. O apoio. O ex-governador Divaldo Suruagi. Foi ele que apoiou para que isso fosse divulgado aqui. Recentemente falecido. Entendeu? Ele, inclusive, ele chegou a dizer a mim que não fez isso em escala do estado todo, porque o grupo político dele não quis. Ele disse isso a mim. Mas ele disse: professor, o senhor não tenha dúvida nenhuma, isso vai ser divulgado. O que o senhor fala é um assunto muito sério, a violência está tomando conta e esse conhecimento vai ter que ser divulgado. Então, o que eu pensei foi o seguinte: agora eu vou lá de novo no Paulo Cajueiro, suspendi o capital intelectual por um dia, agora eu vou focar no conhecimento da vida e vou mostrar às pessoas qual é a solução aprovada por 50 mil policiais em 22 estados. Agora, se for falar em professor, é mais de 1 milhão de professores, o pessoal da área médica. Quem assistiu isso aqui aprovou, porque o conhecimento, como eu estava dizendo antes aqui, é algo absoluto, concreto e perfeito. Então, para o telespectador ficar bem consciente, o que é absoluto? Absoluto é aquilo que é, não é a minha vontade, é o que é. O que é perfeito por conhecimento? É aquilo que é igual para todos. E o que é concreto por conhecimento? É aquilo que você sabe, sente, faz e formata. É isso que nós vamos falar aqui. Tudo que eu vou falar aqui é algo absoluto, concreto e perfeito, porque não é o meu ponto de vista. Eu vou fazer revelações de como a vida funciona, com foco em saúde, equilíbrio e paz, para combater vício, violência e doença e essas aberrações que terão. Então, fazer um combate começar. aqui democrático por conhecimento. Vamos começar, professor. Educação global e vida humana, que vai ser o tema da palestra do senhor. Como se traduz isso dentro do que o senhor está falando agora? É que, veja, a palavra educação, ela significa educere, educedere. Quer dizer, extrair de, tirar de. Isso é educação pela essência, né? Que eu falei, eu sou um fundamentalista, eu dou palestras, inclusive nas universidades, para os professores universitários. Então, chama-se uma linha chamada maiêutica, quer dizer aparição, luz, que foi iniciado por um homem chamado Sócrates, em que ele dizia assim: eu me conto no estudo, no ensino, a única ciência, o amor. Então Sócrates foi o primeiro homem a falar de amor e dizer que o amor é a ciência. Então amor é conhecimento. Com isso, então, a educação é você tirar de, extrair de o conhecimento humano. Aliás, é isso que gerou todo o conhecimento que está aí. Então, quando eu li as ideias, por exemplo, do pai da medicina, que é Hipócrates, li as ideias de Albert Einstein, muita gente. Para quê? Para poder perceber, quando o meu interlocutor fala comigo, eu li os fundamentos do direito, por exemplo. O direito, sabe qual é o fundamento do direito? É quem vai ficar com o quê. O juiz, quando ele julga quem vai ficar com o quê. Isso. Então, eu fui pegar o fundamento das ciências para poder, inclusive, interagir com o pessoal de cada ciência. Por isso que hoje, para minha grande surpresa, esses 25 anos de palestra, eu aprendi uma coisa super interessante, é que as pessoas confundem o conhecimento com mistificação, confundem conhecimento com doutrina. E isso é uma coisa gravíssima, porque destoa todo o objetivo da educação, que é extrair de e tirar de. Então, a educação global, conhecimento da vida, o que eu faço lá é pegar desde o início
aonde houve um desvirtuamento e que se começou a substituir conhecimento por mistificação. Professor, e como começou esse desvirtuamento? Onde começou? Quando começou? Olha, inicialmente um casal, em algum lugar, fez algo que iniciou os vícios, as doenças, violências. E isso desvirtuou não só o comportamento humano, como o poder criativo. Por exemplo, o que nós temos hoje fundamentado em vários locais é que homem e mulher é sexo oposto. Isso não é realidade. Homem e mulher é sexo complementar. Fundamentou-se também para muita gente, de forma equivocada, tá certo? Que existem pessoas que têm índole ruim. Isso também não existe. O que existe, na verdade, existe uma causa para tudo. Existem pessoas que sofreram e sofrem agressões na terna infância, ou até na hora de fazer as pessoas. Então, como é que se faz pessoas? Através do sexo. O sexo é a fonte natural da vida humana. E isso eu fui feito assim, o senhor também, eu tenho 5 filhos. Não existe nada que seja sobrenatural em fazer filho. O sexo é a fonte natural da vida humana, como está escrito aí, aparecendo agora. É o prazer que procria, a relação natural, sacia, faz a fluência consciente, constante, condensado, gera saúde, equilíbrio, paz, é a fonte da boa vontade. Isso é sexo. As pessoas devem manter seu corpo íntimo para poder fazer sexo. E o que é que não é sexo? O sexo, os vícios, a doença e a violência, porque o sexo gera saúde, equilíbrio e paz. Então nós temos penetração anal é sexo? Não, aí tá, no começo, um homem fez a sodomia da mulher, que no Brasil se chama de sexo anal. Na verdade, não existe sexo anal, porque o ânus de mulher ou de homem não é um órgão sexual. Então, ao homem sodomizar a mulher, na hora que ele fez isso, a literatura teológica religiosa chama de Caim, demônio, Satanás, Lucifer. O que é isso na prática? Doença, vício e violência. Então, qual é a atitude humana que um homem pode fazer numa mulher que gera doença, vício, violência e aberrações? É a sodomia. Porque a sodomia ela provoca a doença física, que aí é a doença da questão da luz. É uma direção que não é natural, é antinatural. Então, tira a pessoa da luz para as trevas. E é a direção contrária. A doença química é um movimento contrário, altera a energia do corpo. Então, a doença química é alteração de pressão, pressão alta, pressão baixa, né? É um movimento inverso, porque o natural você come, bebe, digere e defeca. A sodomia é o inverso, ela faz de baixo para cima. Então ela provoca problema no intestino, são as doenças fisiológicas. E biológica, se houver uma fissura e sai sangue, você pode misturar fezes com sangue. Como no dia a dia as pessoas se alimentam de comida diferente, pode comer mamão, abacate, feijão, carne, de um dia para o outro, você pode jogar esses elementos contaminantes no sangue. Aí gera toda a doença biológica. Então a sodomia, ela é a raiz das doenças física, química, fisiológica e biológica, que existe no mundo inteiro. Não é só no Brasil que se faz sodomia, não. Mas o Brasil tem uma diferença do resto do mundo. É o único país do mundo em que chama sodomia de sexo anal, é aqui. É o único país do mundo em que, por exemplo, eu estava agora recente, eu falei para o senhor, estava em Curitiba, onde eu vi uma ginecologista que estava na televisão vendendo um curso para as senhoras, sex shop, que ela chamava, de R$350, dizendo o seguinte: você tem medo de fazer sexo anal com o seu marido? Tire isso da cabeça. Faça, e faça no mínimo 2 vezes por semana. Basta passar um cremezinho. Aí embaixo aparecia que ela tinha doutorado em Londres e mestrado em outro país. Quer dizer, eu não sei como é que essa mulher, se dizendo falar de ciência, vai para a televisão com o título de ginecologista falar esse tipo de coisa. Dali eu saí, lá em Curitiba, fui em um determinado local que tinha uma ginecologista. Eu falei para ela, eu vi uma colega sua na televisão falar, sugerir que as pessoas fizessem sodomia, ela chamando de sexo anal, 2 vezes por semana. Ela disse: eu não acredito no senhor. Diga: eu concordo com a senhora. Se a senhora me dissesse isso, eu também não acreditaria. Mas eu estou dizendo porque eu vi e ouvi. Eu vi a televisão, a pessoa falou isso lá. Então o Brasil, ele está hoje no que eu chamo de pandemia de sodomia. Ou seja, isso ocupou todos os espaços da mídia e existe uma falsa indução levando as pessoas a acreditar que a sodomia é sexo, e não é. A sodomia é um vício pior do que nicotina e álcool. Por quê? Porque a pessoa que usa álcool,
ela tem lá os transtornos que a gente conhece. A pessoa que usa nicotina, fuma cigarro, depende da nicotina, e veja o constrangimento que se provoca aos viciados da nicotina. A pessoa bota aquela fotografia na carteira de cigarro, a pessoa morrendo e coloca uma coisa demoníaca. E é mesmo, a nicotina é isso. Só que a sodomia é muito pior do que a nicotina. Então veja, o que eu defendo aqui é o seguinte: vamos falar de ciência agora, coisa séria, educação global, vida humana. A pessoa que fuma cigarro, ela é viciada em nicotina. Pessoa que bebe cachaça todo dia, ela é viciada no álcool. Uma pessoa que faz penetração anal é viciada na sodomia. No Brasil chamam de sexo anal. Olha o erro bem aí. O erro está na educação. E aí estão tirando dos seus filhos, dos meus filhos, dos nossos netos, o direito de fazer uma escolha entre fazer sexo ou fazer o vício sodomia. Porque estão chamando o vício sodomia de sexo anal. Isso pode ser chamado de pecado? Tá, a religião chamaria de pecado, mas eu não uso essa terminologia. Eu chamo, como eu acabei de falar aqui, é a raiz do que eu separo o bem do mal. É a raiz do mal. E aí se vem a pergunta: e o que é bem e mal? O bem é a vida, o mal é contra. Está aí aparecendo na televisão de novo: doença, violência, aberrações, os vícios. A raiz é sodomia, felação e cunilingus. E o que são aberrações? Aberrações está escrito ali: zoofilia, penetrar em animais; pedofilia, abuso de criança; necrofilia, abusar em quem está morto. E isso é uma violência sadomasoquista, martírio e sadismo. E também o masoquismo. O senhor pode pegar na televisão uma sociedade nossa completamente doente por esse sadismo e masoquismo. Você pode ver as notícias, é sempre falando da dor, as músicas falando de sofrimento, as novelas, tudo isso são autores que estão pregando o sadomasoquismo, o sadismo, o martírio. Qual é a raiz de tudo isso? Volta a sodomia de novo. Então, o Brasil, na hora em que esse programa aqui, ou outros, começar a dizer que sodomia não é sexo, é vício, e que é um vício, o pior de todos os vícios, porque tem gente que enfia macaxeira, cenoura, até garrafa no reto. É isso provoca uma compulsão tão grande que o indivíduo chega a fazer isso. Eu fico pensando: cadê o Conselho Regional de Medicina? Cadê o Ministério Público? Porque tinha que chegar e dizer: vocês têm que parar de chamar sodomia de sexo anal. Pode fazer sodomia? Pode, não vai se discutir o gosto de cada um, as opções de cada um. Mas quando uma pessoa resolve fazer penetração anal, ela não faz uma opção para o sexo, ela faz uma opção para sodomia. É isso que eu estou defendendo que seja dito. No caso, o homossexual, ele não faz sexo, ele faz o quê? Sodomia. Se for homossexual masculino, ele faz uma opção por sodomia e felação, que é a penetração no ânus, a ausência da penetração, a substituição da penetração por chupação. Se for homossexual feminino, você tem o cunilingus e a concupiscência, que é a não penetração substituída pela chupiação, e a concupiscência, que é enfiar objetos. Agora veja, aí você tocou num assunto que pode acabar com a homofobia. Porque existe muita gente que fala a pretexto de defender o homossexual, mas na verdade o que ele quer é fazer sodomia com mulher. Então o sujeito passa: olha, ele é homossexual, ele tem a opção sexual dele. Se a mulher concordar, depois ele: eu quero fazer sodomia em você, eu quero fazer sexo anal em você. Então o que está acontecendo... Se a mulher é só natural, o homossexualismo, então é... Exatamente. O que eu percebi também, a sociedade aqui no Brasil está sendo governada por homens que não gostam de mulher. Estão colocando isso para as mulheres como uma opção sexual. Isso não é uma opção sexual, isso é um vício. Agora, outra coisa também, quando você... Uma vez eu até falei para você, eu estava num carro, um grupo de amigos, nós vimos para um almoço, e uma senhora que tinha uma relação com outra senhora andando na calçada, ele botou a cabeça fora do carro e disse: sapatão! Grosseiramente ofendeu a mulher, e eu estava no banco, o sujeito estava na frente. Quando nós chegamos lá no almoço, o sujeito começou a conversar e começou a falar que ele fazia o cunilingus com a mulher dele, que era muito bom nisso, que era não sei o quê, e se jactando lá que era bom e tal. Eu olhei assim: não foi o senhor que botou a cabeça fora do carro e ofendeu aquela senhora que ia andando na calçada? Isso fui eu mesmo. Mas o que o senhor está falando aí não é a mesma coisa que ela faz? Ele disse: mas é diferente por quê? Porque o senhor faz, ela não. O senhor pode fazer, ela não pode fazer. Então, quer dizer, tudo isso eu estou querendo mostrar que o problema do Brasil é falta de educação. Educação que seja objetiva. Porque o nosso objetivo aqui, na nossa entrevista, é conciliação, é paz. Eu não estou aqui para querer julgar o comportamento de ninguém, ou passar pregação de falsa moral, pregar religião. Não há preconceito. Não, eu estou querendo acabar com o preconceito, porque vocês sabem, eu vou olhar aqui no olho do telespectador. Você sabe qual é o maior de todos os preconceitos?
é contra a vida. Tem muita gente defendendo o meio ambiente, defendem partidos políticos, defende suas etnias, filosofias. E a vida? Porque eu digo a vocês, a vida é o bem. A vida é eterna, ela pode estar dentro ou fora do corpo, a vida não vai acabar. Então as pessoas que estão contra a vida, elas estão contra ela mesma. Mas a doutrina é tão tinhosa que as pessoas não percebem isso. E essa foto, professor? Essa foto aí vem mostrar que o homem e a mulher têm o sistema nervoso, sistema digestor, imunológico, respiratório, endócrino, muscular, reprodutor e linfático. Tudo isso aí, se você faz sexo, você alimenta isso aí. Se você faz a sodomia, você altera esse sistema todo. Todos os sistemas são alterados. Então provoca o que? A deficiência imunológica, por alteração em todo o sistema. Inclusive na questão da AIDS, muita gente diz que AIDS é doença. A AIDS não é doença. A AIDS é uma deficiência imunológica, ou seja, é a perda que o indivíduo tem de se defender das doenças. E o que provoca isso desde o princípio é a sodomia. Porque a sodomia que eu falei, ela é um movimento, ela é uma contaminação do sangue, se houver fissura, ela é um movimento inverso, ela é um movimento contrário e ela é direção contrária. Então ela altera física, química, fisiologia e biologia. Eu pergunto, então, até quando, vou repetir de novo, cadê o Conselho Regional de Medicina, o Ministério da Saúde, os secretários de Segurança, os secretários de Saúde, secretário de Educação, unir todo mundo em prol da conciliação, que é simplesmente comunicar às pessoas, olha, não existe sexo anal. Penetrar no ânus de mulher ou de homem é sodomia, é um vício, ponto. E a partir daí as pessoas poderão escolher entre fazer vício ou fazer sexo. Quem escolher sexo vai fazer a fonte da vida, saúde, equilíbrio e paz. Quem escolher o vício e sodomia vai fazer doença, vício e violência. É um direito da pessoa escolher. Agora, do jeito que está hoje, continuarem chamando a sodomia de sexo anal, estão punindo a sociedade brasileira e realimentando essa violência que vai explodir cada vez mais. Por quê? Porque não estão respeitando a vida. Ô, professor, como resolver hoje os principais problemas do Brasil? A gente tem a educação com problemas seríssimos, né? Muita gente analfabeta no país. A questão da saúde, que vai governo, entra governo, sai governo, entra governo, e a saúde continua as filas, a falta de bom atendimento, falta de médicos, pacientes nos corredores. A gente tem a crise econômica gerada muito por conta da corrupção. Como resolver isso? Como melhorar a vida do brasileiro? Que excelente a sua pergunta. Veja bem, a corrupção íntima, ela começou pela sodomia. Quando o homem fez a sodomia da mulher, ele gerou a corrupção entre o ser humano, homem e mulher. Depois se espalhou da forma que está aí. Agora, a corrupção generalizada, aí já é CDS, é cachaça, droga e sodomia. O sujeito cheira, toma uma cachaça, faz sodomia ou derivados, e aí o que acontece? A pessoa entra em transe. Muitas pessoas entram em transe. E aí surge o que as pessoas chamam de magia negra. Essa magia negra é o que alimenta e gera a corrupção generalizada. E você pode pegar nos tabloides aí, você vai encontrar as pessoas, quando tem problema, pessoas da área econômica, da área política, que vão se consultar com pessoas que fazem magia negra. Então a magia negra tem um poder em todas as áreas do Brasil. Eu nunca vi um negócio desse. Quer dizer, é a desinformação generalizada. Então, aí a sua pergunta foi, você falou educação. Inclusive, eu ia passar um telegrama agora para presidente da República, mas eu ia passar assim, ia passar para presidente endereçado ao Ministério da Educação, ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Segurança. Mas acontece, tem 25 anos que eu faço isso e eu não consigo encontrar uma pessoa que realmente respeite a vida e queira fazer educação. O que você ia falar? Porque eu ia falar o seguinte, para a educação, eu ia dizer o seguinte, que de uma forma simples, a coisa mais básica da educação era separar o bem do mal. O bem é a vida, o mal é contra. Porque imagine numa escola, criança de 5, 6 anos de idade. O garoto chega lá e aprende com o professor. O bem é a sua vida, o mal é contra. Qual é a fonte do bem? É o sexo, a fonte natural. E qual é a raiz do mal? É a sodomia. Pronto, o garoto já aprendeu aí uma coisa básica. O que é fonte da vida, que é saúde, equilíbrio e paz, e o que é raiz de morte, que seria doença, vício e violência. Aí a pessoa vai optar. Isso é básico da educação. E aí urgente, mas é urgente dos urgentes.
parar nas escolas de chamar a sodomia de sexo anal. Porque agora é recente, é outra aberração também que eu ouvi. A ideologia de gênero? Não, isso não tem nada a ver, rapaz. Porque a pessoa pode ser macho, fêmea, homem, mulher, masculino, feminino, sodomia faz mal para todo mundo. Por isso que eu digo que esses caras estudar, tá faltando conhecimento, tá faltando educação. Tem pessoas que aparecem dizendo que tem titulação A, B ou C, mestrado, doutorado, e vem falando essas coisas que você falou aqui. Recente lá em Curitiba, sobre esse assunto, eu fui num teatro lá, um dos melhores de lá, só pessoas de alto poder aquisitivo, e tinha uma senhora lá que era apresentada com filosofia, pós-graduação, a mulher era internacional e tal. E quando deram a palavra para ela, disse: a senhora vai lançar um livro, não vai? Se for, o seu livro vai ser sobre o quê? Sabe o que ela disse? Olha a resposta que a mulher deu: merda. Aí depois disse merda e merda mesmo. Merda e afins, cocô, fezes, transgênero. Aí o pessoal começou a bater palma. Aí eu pensei alto, falei assim: aí, vocês estão batendo palma pra merda, é? Eu, sem querer, eu falei isso. Aí todo mundo olhou pra mim. Porque eu digo: mas que negócio é esse? Como é que uma mulher fala um negócio desse e todo mundo bate palma pra ela? Quer dizer, a que ponto chegou a sociedade? Na questão da educação também, nessa mesma linha. Lá em Contagem, Minas Gerais, tem uma professora que chamou os alunos de 10 anos de idade e mandou eles pesquisarem no Google o que era sexo anal, o que era sexo grupal e boquete. Quer dizer, a resposta disso aqui: não existe sexo anal, é sodomia. Não existe sexo grupal, é suruba. E nem boquete, é felação em cunilingo. Então você manda o seu filho para a escola para aprender o quê? Para aprender, isso não é sexo, isso é aprender vício. Então isso é uma ofensa à própria criança. E as pessoas ficam debatendo nessa televisão. Eu digo: mas o que está acontecendo aqui? Tá. Isso na questão da educação. Então o telegrama para o ministro da Educação era dizendo à presidente Dilma que se ela não arranjasse o ministro que imediatamente tomar essas coisas, que ela demitisse. Porque isso é um caso urgente. O Brasil não pode mais ficar sujeito a gosto de pessoas. Nós temos que trabalhar com a educação com seriedade. A gente está indo para o intervalo agora e volta já com o professor Gutenberg Lopes para falar sobre Deus. Estamos de volta com Alexandre Câmara Ação, hoje com o professor Gutenberg Lopes, de São Paulo, vai ministrar palestra aqui em Maceió. A teoria é muito intrigante, palestra maêutica, é isso, professor? É. Vamos falar sobre segurança, que a gente deixou do outro bloco para esse, e depois a gente chega em Deus. E saúde. E saúde. Veja, na questão da educação eu falei, então tinha que o ministro imediatamente tomar as providências para que se pare de chamar sodomia de sexo anal e chamar sodomia de sodomia. Isso é educação. Na saúde, como eu mostrei aí, não existe nenhuma atitude humana que possa provocar tanto problema para a saúde como a sodomia, que a sodomia é doença, vício e violência. E aí, isso sim é uma coisa muito séria. Aí ele já está mostrando aí, ó, a origem da diversidade do mal, a direção natural altera a física, que é a sodomia. O movimento contrário altera a química, pode matar até pelo coração, porque as pessoas que têm problema de coração, elas têm alteração de pressão. Então a sodomia, ela é um movimento, ela altera a pressão alta ou baixa da doença química e pode matar pelo coração. É um movimento inverso que altera a fisiologia, o funcionamento do intestino, que eu falei que o natural é de cima para baixo e a sodomia é de baixo para cima. E as fissuras, se contaminar o sangue, geram doenças biológicas. Então, o Ministério da Saúde tem que urgentemente também os seus panfletos de combate à AIDS, em vez de botar sexo anal, botar sodomia. Porque isso é um vício, isso não é sexo. Agora, ô, professor, o que o senhor acha da homofobia? A homofobia, ela pode se acabar exatamente com a divulgação do que eu estou falando, porque eu lhe expliquei antes. O senhor não se considera homofóbico? De forma nenhuma, porque eu lhe expliquei antes. O homem pega uma mulher, ele pode fazer sodomia, felação, cunilingue, concupiscência na mulher. Quer dizer, o foco, esse negócio de ficar discutindo homofobia, muitas vezes é para fazer isso nas mulheres. O que eu estou falando aqui é em respeito às mulheres. Eu sou filho de uma mulher e pai de outra mulher. E tenho 2 netos. Eu tenho um neto de 1 ano e meio e um neto de 3 anos. O que eu estou defendendo é o direito de escolha. As pessoas têm o direito de escolher de fazer sexo ou fazer vício. Aí pode ser homossexual, bissexual, homem, mulher. A discussão não é essa. A discussão, inclusive, de homossexual... Não é preconceito, não, né? Não é. Discussão. O preconceito que está existindo é contra a vida e não deixarem as pessoas saberem que sodomia é vício. Agora, nessa questão de saúde, eu quero finalizar, para pegar a sua indicativa.
Uma vez numa palestra, um médico, eu dando palestra para médicos, eu comecei a citar as doenças da sodomia, ele se levantou e disse: Gutenberg, olha, fez um elogio lá e tal, disse: agora é o seguinte, eu sou médico, eu sei mais do que você. Disse: claro, doutor, não é a menor dúvida. Eu vou lhe dar uma frase, Gutenberg, sobre sodomia, porque a sodomia é muito pior do que você está pensando. Eu disse: pois não, doutor, eu vou ouvir a sua frase. Olha a frase do médico, ele disse: a sodomia tem um efeito devastador no ser humano, milhões de vezes pior do que a bomba nuclear jogada no Japão. Ponto. Essa é a frase de um médico, clínico geral, na época presidente da Associação dos Médicos, ele disse isso lá. Mas ele explicou. Aí numa outra. Ele explicou, mas eu quero a frase, né? Okay. Depois, numa outra palestra, um outro médico, quando eu citei a frase desse médico, ele estava na palestra, ele se irritou e levantou e disse: está errado. Eu sou médico, existe sexo anal sim, e meu colega errou. Sou um outro médico, né? E aí ele se exaltou e ficou muito nervoso, e eu fiquei parado olhando para ele. Fiquei calmo, deixando ele. Aí de repente uma mulher chegou perto dele, botou a mão e disse: doutor, se acalme, doutor. Aí ele se acalmou. Essa mulher salvou ele lá. Agora, esse médico já é um médico que trata de pacientes que trabalham com doenças infecto-contagiosas, cobra R$1.000 por uma palestra, e tem vários clientes que têm esse problema. Então, na verdade, o que eu percebi é que um médico defendeu o seu interesse corporativo e mercantil, e o outro falou de ciência. Agora, quando você perguntou se o médico explicou, não precisava explicar, porque eu citava naquela época várias doenças. O que eu não tinha percebido ainda, o que eu já expliquei aqui, é que a sodomia, ela destrói tudo, ela é um ato antinatural, ela simplesmente devasta o organismo humano, tanto de mulher como de homem. Então, para acabar com a homofobia, tem que dizer isso, porque você faz isso de mulher, né? Então, essa é uma questão ligada à saúde. Agora vamos para a segurança, né? Na segurança é o seguinte: você pode ir naquele filme, assistir o filme Cidade de Deus, e você vê lá que os criminosos, antes de sair para matar, para roubar, para assaltar, eles fazem rituais. Então esses rituais envolvem o quê? Envolve drogas, cachaça e desvios das relações humanas, que são as orgias, com raiz na sodomia. Então eles entram em transe e saem para matar e para roubar. Esse transe, eles começam 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, um dia, 2, vai aumentando, até chegar um ponto em que a pessoa entra em um trânsito tão forte que ela não consegue mais sair. Aí é onde eles vão pegar a famosa sessão de descarrego para tirar o demônio, que eles chamam. Porque esse transe, que é drogas e as orgias e cachaça, provoca esse transe mental que chamam de demônio, satanás e tal. Então você vai lá, começa a cantar Jesus, não sei o que e tal, ouve a palavra de Deus e se cura e espanta o demônio. E aquilo não é mentira, aquilo realmente acontece. Tá? Pessoas às vezes atacam as religiões, está atacando errado. Quando o sujeito vai lá fazer uma sessão, aquilo sai realmente do corpo da pessoa. Agora, sai por quê? Porque ele canta, dança, grita, ouve a palavra. Isso tem poder de cura, de espantar o demônio. Isso não é mentira, nem é falcatrua. Agora, o problema é que o que gera isso é o CDS, é cachaça, droga, sodomia. Então, o sujeito se cura, vai para casa satisfeito, mas não se diz para ele: ó, se você voltar a fazer o CDS de novo, você vai adoecer de novo, vai entrar em transe de novo. Isso não se diz. Então, o que eu defendo é que seja dito também nos bairros, para que as pessoas saibam, porque eles mesmos não sabem disso. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão fazendo uma série de coisas que eles acham que é um poder, não sei o quê. Aquilo ali é um ato sobrenatural provocado pelo antinatural, que é a sodomia. Então é uma questão de conhecimento na área de segurança. Eu me lembro de um psiquiatra que era coronel da polícia, que ele disse assim: olha, eu pessoalmente eu já havia desistido desse negócio da violência, porque sinceramente a coisa se alastrou de tal modo, mas depois do que eu ouvi o que esse homem falou aqui, realmente é uma luz, porque a minha vida inteira eu fiquei estudando, eu queria saber por que acontecia certas coisas, e sem nenhum demérito ao meu título acadêmico, eu não consegui descobrir o que ele revelou aqui. É verdade o que ele está dizendo. E aí eu estou usando até a minha experiência como coronel, porque o sujeito faz o curso na faculdade e tem a experiência prática do dia a dia. E em um outro lugar que eu fui, um outro coronel falou o seguinte: nunca a polícia matou tanto, nunca a polícia prendeu tanto e nunca a violência cresceu tanto. Há algo errado no ar. Chegou o homem aqui anunciando que a sodomia é mesmo, ele tem razão sobre isso. Eu recebi troféu, homenagem, diploma.
O último lugar no Rio Grande do Sul, no Paraná, são 22 estados. E simplesmente isso não conseguiu entrar na mídia. Vai entrar agora pela TV Maceió. E isso você vê, agora o Brasil inteiro vai começar a falar em sodomia. Quando começar a falar em sodomia, o vício e largar com preconceito de homofobia ou heterofobia, vamos falar de saúde, vamos falar de paz, vamos falar de equilíbrio, que é isso que o país está precisando. Então todos os homens que tiverem seriedade vão apoiar isso aí, e inclusive educar seus filhos para eles ficarem longe disso, da violência. O senhor considera que a maneira, essa filosofia ou a sua teoria tem alguma coisa a ver com religião, com pecado? Conhecimento, eu estou falando para você, eu lhe expliquei que conhecimento é algo que é absoluto, porque é o que é, perfeito, que é igual para todos, e concreto, que você pode saber, sentir, fazer e formatar. Essa é a teoria, o bem e o mal. Sim, essa aí é porque as pessoas costumam dizer que não existe bem e mal. Na verdade, existe. O bem é a vida, as religiões chamam de Deus, dentro ou fora do corpo humano, é eterno, porque a vida é eterna, dentro ou fora é Deus. E o mal é contra a vida, que chamam de diabo, que são os vícios, doenças e violência. Dentro do humano é transitório. Por que é transitório? Porque as pessoas não vão viver eternamente fazendo mal, não. Elas vão viver eternamente, querem chegar na plenitude da vida, que é o bem. Então, quer dizer, essa separação tinha que ir para as escolas, crianças de 5, 6, 7 anos de idade, para dar o direito de escolha. Eu quero dizer para o senhor falou em Deus. A palavra Deus significa adoração única. Então, se o senhor fizer adoração única dinheiro, Deus vira dinheiro. Se o senhor fizer adoração única uma doutrina, a doutrina vira Deus. Tá certo? Então, o que eu estou dizendo é que a adoração única à vida, porque isso é absoluto, concreto e perfeito, serve para todos. E isso é querer fazer o meu objetivo aqui. Isso acabaria com todos os males da vida, então? Não acabaria todos os males. O que acaba com todos os males é o segredo da vida, que eu posso revelar aqui agora. O senhor quer conhecer? Quero, sim, senhor. Então, o segredo da vida, todos querem, é amar a Deus. Só que você pode perguntar a uma pessoa quem é Deus, e as pessoas vão fazer, primeiro aponta com o dedo assim, depois nos chamam de Alá, Jeová, Hare Krishna, Todo-Poderoso, Luz, Energia, se dá vários nomes a Deus. Eu falei, Deus é a vida. A sua vida é Deus, como é a minha, de todo mundo. O senhor pode ser ateu, pode ser judeu, pode ser macumbeiro, pode ser o que o senhor quiser. Existe uma vida no seu corpo. E essa é uma afirmação perfeita, absoluta e concreta. Por quê? Porque se alguém quiser até discordar, para discordar ela tem que argumentar. Mas antes de argumentar, ela tem que ter a vida no corpo. Então, até para discordar, o bem existe, está na pessoa para dizer, eu não concordo com você. Então, Deus é a vida. Amar é respeito. Toda vez que o Alexandre for amar a Deus, ele tem que respeitar a vida dele. Quando o Alexandre for amar o próximo, ele tem que respeitar a vida dos outros. E depois o Alexandre deve amar o inimigo, respeitar até quem ele não gosta. Porque aí o senhor pode, não gostando de alguém, detestar a pessoa, mas respeite ela. Ela diz, o Alexandre não gosta de mim, mas ele me respeita, então vou respeitá-lo também. O senhor consegue paz até entre os inimigos. Respeitando a sua vida, o senhor consegue saúde. Então, amar a Deus é respeito à vida para ter paz e saúde. O que eu estou dizendo é de uma simplicidade incrível. E não é intrigante, pelo contrário, é simples demais. Agora, o que é intrigante e o que é polêmico e o que é desinformação é quando dizem que amar é se doar, se entregar, sofrer, sacrificar, renunciar e que Deus está lá em cima. Porque com Deus lá em cima, cada um diz o que quer. E com o negócio de se entregar, se doar, então o senhor tem um inimigo, o senhor vai se entregar, se doar para o seu inimigo? Não. Porque ama. Porque ama, lhe enganaram. E outra coisa, aí sim usa-se o nome do mestre Jesus, que é outro, tem o Sócrates, que é o mestre do amor, Jesus também é o mestre do amor, eu, Gutenberg, também estou falando aqui sobre o amor, e não estou me comparando com eles, mas eu fui beber da fonte deles, que é o amor. E o amor é único, dito por mim, por você, por Jesus. Qualquer pessoa que for falar, fonte de que saúde. for falar de amor, fala de conhecimento de Deus, que é conhecimento da vida. Esse conhecimento, manda amar a Deus, significa respeitar a vida. Essa Como frase acabar aí, com as guerras, professor? eu diria que essa questão de guerras, você está tendo transforma isso numa visão mais ampla. Eu quero ficar aqui, no estado de Alagoas e no Brasil, querendo mostrar que a gente tem que focar, você tem que ter foco para resolver as coisas. E hoje, na educação, saúde, segurança, tudo que eu falei aqui, o foco brasileiro é simplesmente comunicar aos brasileiros que não existe sexo anal. Penetrar em anos é sodomia. Isso muda o Brasil assim, ó. Porque a maioria das pessoas, veja bem,
se as pessoas souberem disso e souberem que amar a Deus é respeitar a vida, não quer dizer que todo mundo vai respeitar a vida ou que todo mundo vai deixar de fazer vícios, porque da sodomia depois vem vários outros vícios, né? E vai todo mundo fazer sexo. Não é isso que vai acontecer, não. Mas as pessoas vão perceber que todo esse erro que está acontecendo aí é o quê? É falta de respeito à vida e vício, que gera doença e violência. Então, as pessoas vão enxergar isso, vão ter um diagnóstico concreto, perfeito, absoluto do que está acontecendo aí. Agora, veja bem, como essa disse crise até... institucional que o Brasil está vivendo hoje, com possibilidade de impeachment e tal, isso vem a ser o quê? Olha, eu vou dizer, até setembro a presidente vai ter que optar. Se ela divulgar isso que eu estou falando aqui, ela poderá até continuar. Agora, se continuar as escolas fazendo campanha, como estão fazendo aí para destruir as nossas crianças, ela não vai continuar, não. Ainda lhe digo mais, não só ela, como qualquer pessoa que eu estou falando aqui, existe uma autoridade... Você é contra a cartilha da ideologia de gênero. Não, eu sou contra tudo aquilo que é contra a vida. Ou seja, eu sou a favor de todo mundo. Tá certo? Eu sou a favor do senhor, da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos. Eu sou a favor da vida, eu respeito a vida. Porque essa dualidade que criaram aí para manipulação, eu não faço parte dela. E eu queria dizer o seguinte, que existe uma autoridade por trás do que eu estou falando. Essa autoridade é a lei da vida, chama-se livre-arbítrio. E aí enganaram o povo brasileiro também nessa definição. Porque dizem que livre-arbítrio é o jeito de fazer o que quer. Não é. Livre-arbítrio é a lei da vida, arbítrio é julgar. Então isso funciona como? É o julgamento interior da consciência que faz a adoração única vida. Então, quando o senhor vai fazer uma atitude, o seu julgamento interior julga adorando a sua vida, que é o seu livre-arbítrio. Aí, se o senhor quer fazer algo contra a sua vida, o seu livre-arbítrio diz, Alexandre, não faça. Mas não é para lhe punir, não é para lhe pregar a moral, não. É para o senhor ter saúde. Se o senhor desacatar o livre-arbítrio e fizer, o senhor vai adoecer. Mas foi o senhor que fez isso. O senhor desacatou a lei da vida. E isso é também a verdade. Por quê? Porque o Alexandre pode mentir para os outros, mas ele não pode mentir para o próprio Alexandre. Por isso que ninguém é o dono da verdade. O senhor tem a sua, eu tenho a minha, o Paulo Cajueiro tem a dele, todo mundo tem a mesma verdade, que é o julgamento interior da consciência. A minha vinda aqui, o que eu estou falando aqui está sobre essa autoridade. Se os inimigos dos mestres Jesus e Sócrates soubessem disso, eles teriam pensado 2 vezes antes de avançar em cima do mestre. Professor, e céu e inferno? O céu, quando perguntaram ao mestre, onde é que está o céu? Ele disse, aqui neste pequenino. Você pega uma criança, 2, 3 anos, chama você de tio Alexandre, não tem maldade, não tem malícia, isso é o céu. E o inferno é o contrário disso, é mentira, maldade, malícia, que também tem raiz na sodomia. Você sabe qual foi a primeira mentira? Foi esse Deus nas nuvens. Depois que o homem sodomizou a mulher, aí foi que ele botou Deus nas nuvens, porque aí Deus perguntou à mulher, o que você fez? Não, não fui eu não, foi a serpente. Aí botaram a serpente com um bode expiatório. E a segunda mentira é dizer que mulher é sexo oposto ao homem. Não. Sodomia é oposto ao sexo. Vou repetir. Homem e mulher não são opostos. Homem e mulher é complementar. O que é oposto a homem e mulher é a sodomia. Então, olha o que mudaram. Em vez de dizer que homem e mulher é sexo complementar, disseram que homem e mulher é sexo oposto e começaram a chamar sodomia de sexo anal. Mentiram para as pessoas. Aí surge a mentira. E essa mentira faz o quê? Ela mata. Agora, antes de matar, a causa que está aí: doença, vício e violência. Isso é um assunto seríssimo. O senhor encontra resistência à sua teoria? Olha, não é que eu encontre resistência. Eu passei esses anos todos. Eu trabalho para uma palestra chamada Capital Intelectual. Diz as empresas que já assistiram aqui. Ela trabalha com imaginação, sabedoria, conhecimento e inteligência. É uma coisa fantástica. A empresa realmente ela tem ela tem um movimento muito grande de mais faturamento. Cajueiro, vamos colocar os números de telefone. Mas do que é professor, o meu carro-chefe de palestra. Pronto, os telefones do professor Gutenberg Lopes. Capital Intelectual. Agora, eu fui chamado na universidade para falar sobre essa questão de violência e doença. Então eu criei isso que eu estou falando aqui, a separação do bem e mal, e saí fazendo campanha. Então eu fiz um investimento muito grande. Quando isso vier à tona, eu vou pedir ao governo para me devolver os meus recursos, porque quem bancou essas palestras na polícia fui eu. Eu fiz na Secretaria de Segurança aqui umas 5 ou 6 vezes nos governos anteriores. Quem me apoiou foi o ex-governador, falei, Divaldo Suragi, e ele gostaria que isso tivesse sido massificado. Ele disse a mim, inclusive, que não fez a massificação porque o grupo político dele não quis. Inclusive se emocionou e me disse, eu digo, pô, governador, por que o senhor está emocionado? Se o senhor quis fazer, o seu grupo não quis, disse porque eu era o governador
E eu poderia ter feito se eu quisesse. Então, dos outros governadores todos também não fizeram. O único que chegou pelo menos a admitir, teve a dignidade, foi ele. Ficamos amigos, tá certo? É um homem que eu respeito, que eu digo, faço até uma homenagem a ele aqui, a vocês do povo de Alagoas. É um intelectual da maior qualificação. Ele conversava comigo no mesmo nível mental, porque nem todo mundo consegue, não. As pessoas são muito doutrinadas. Ao ponto, por exemplo, você deveria interrogar, como uma vez no auditório, um médico que antecedeu a palestra, eu falei depois dele. Ele deitou e rolou lá falando em sexo anal. Aí eu entrei, o auditório tinha 600 pessoas, eu entrei, ele já ia sair. Doutor, um minutinho aí. Eu interpelei ele. Disse, pois não, senhor Gutenberg. O senhor podia dizer qual foi o livro de biologia que o senhor leu, dizendo lá que anos de mulher ou de homem é órgão sexual? Ele disse, nenhum, senhor Gutenberg. Por quê? Disse, porque o senhor repetiu aqui 6 vezes sexo anal. Eu queria que o senhor retirasse o que o senhor disse. Aqui tem 600 jovens. A minha voz, o conteúdo que eu falo, o que o senhor fala, forma opinião pública. O senhor é um médico. O senhor não pode chegar aqui e falar essas coisas. Ele disse, eu sei, senhor Gutenberg. Não precisa o senhor me dizer isso, porque o senhor não sabe, mas as pessoas sentem prazer. Não, eu sei que as pessoas sentem prazer. As pessoas sentem prazer em usar cocaína, usar maconha. O senhor está preocupado com prazer das pessoas. Eu estou preocupado com a saúde, doutor. Eu quero apenas que o senhor separe. O senhor chame sodomia de sodomia, ao invés de sexo anal, e não misture as coisas. E aí as pessoas poderão escolher. Agora, o senhor, com todo o seu conhecimento, seus títulos, o senhor chegar aqui e ficar chamando sodomia de sexo anal? Então, quer dizer, esse é o problema, professor, do Brasil na saúde, na educação e na segurança. Como é que a gente chega na harmonia? Como é que a população brasileira, a população de Alagoas, que também sofre muito com a violência, como a gente chega na paz, na harmonia, na felicidade, todo mundo vivendo, não é, com a qualidade de vida melhor? Tudo é a partir da sodomia, mas agora, nesse momento prático, de acordo com o que o senhor estava falando, como se resolver, como se chegar a uma melhoria da qualidade de vida na saúde, na educação, na segurança? Através da educação global, que é o conhecimento da vida, o amor. Inclusive, muitos chamam de Messias. Messias quer dizer Salvador. As pessoas irão se salvar quando elas aprenderem que o segredo da vida é amar a Deus, ou seja, respeitar a vida. E aí as religiões católicas, evangélicas, todas começaram a dizer, ó, fiéis, respeitem a vida. E isso é amar a Deus. Lei da vida. Apresentar a lei da vida, que é o julgamento interior que faz adoração única à vida. Porque essa lei, ela é perfeita, ela é igual para todos, ela existe. E ela é a garantia da sobrevivência dos seres humanos e é a garantia da harmonia. Todo esse descontrole que está acontecendo aí, o culpado é um só, é ignorância, falta de conhecimento. Aliás, também uma outra universidade que eu fui, uma médica, disse, professor Gutenberg, eu anotei aqui, o senhor repete várias vezes dizendo que ninguém é culpado de nada. O senhor diz que o culpado é ignorância, desinformação, desconhecimento. O senhor tem aqui professores de física, de biologia, tem os advogados, o senhor tem os químicos, o senhor tem os biólogos. Me diga uma coisa, essa plateia tão seleta que o senhor está falando, o senhor diz que o senhor insiste que o culpado é a ignorância. Bem, então agora não tem mais ninguém ignorante aqui, que o senhor acabou de falar. Eu pergunto ao o senhor acha que pelo fato do senhor ter falado aqui, se tiver alguém aqui que faz esses vícios com raiz na sodomia, que gera doença, violência, com muita propriedade, eu sou médico, o senhor está certo, o senhor separou a coisa direitinho, mas o senhor acha que eles vão parar de fazer pelo fato do senhor falar? Eu disse uns sim e outros não, doutora. Ela disse, e os que não? Professor doutor Gutenberg, o senhor vai dizer o quê? O senhor vai dizer que é ignorância, informação? Eu digo, não, eu vou dizer o que é. Se o que é? Digo, vício, eles estão viciados. Agora a questão é, para uma pessoa ter um vício, eu agora aqui para o senhor ele disse, uma pessoa que fuma nicotina, ela não quer convencer ninguém que nicotina é ar. Uma pessoa que fuma cigarro não quer convencer que nicotina é ar. Uma pessoa que bebe cachaça não quer convencer que álcool é água. Então por que uma pessoa penetra em anos quer convencer que é sexo anal? Não é sexo anal, é sodomia. Então eu estou defendendo a educação para que as pessoas possam ter saúde e segurança. Agora, não fazer isso é essa aberração que nós estamos tendo aí. Porque um governo, e eu não estou falando aqui de partido político não, porque isso tem 25 anos que eu faço isso, tá certo? Então para ninguém achar
achar aqui que eu estou atacando o governo. Eu, inclusive, espero que a presidente Dilma tome essa providência. Se ela tomar essa providência, se ela determinar que imediatamente o seu ministro de Saúde, Educação e Segurança esclareça o que sodomia é um vício, ela muda o Brasil. Agora, se ela não determinar, vão derrubar ela, tá certo? E vão derrubar qualquer um, porque agora que está sendo falado, vai ser divulgado para todo o país. O Brasil precisa saber o que é sodomia. E depois que souber, cada um fala o que quer. Agora, não pode continuar pessoas fazendo campanha em cima disso, campanha, e praticamente, eu digo mais, eles estão querendo obrigar as pessoas a fazer isso. Tem que parar com isso. Nós estamos tendo aqui o maior de todos os preconceitos, que é contra a vida. E a vida é Deus. As novelas atuais, né, que tratam de todos esses temas que o senhor está falando aí, como vício. O que é que o senhor acha disso? Não, elas não tratam como vício, elas tratam como uma coisa natural. Normal. E não é uma coisa natural, é antinatural. Eu diria a você o seguinte, eu sou ultraliberal. Eu não proibiria ninguém de fazer nada. Agora, eu ia abrir os espaços, como estou fazendo aqui na TV Maceió, nas outras televisões, tá certo? Porque o que acontece, na verdade, é que não se divulga aquilo que é natural, se divulga o que é antinatural. A violência, a droga, e os vícios são antinaturais. Então precisa a televisão começar a divulgar o que é natural. E agora, depois desse programa, vai começar. Deus é saúde? Deus é vida, com saúde, equilíbrio e paz. Olha lá, amar a Deus sobre todas as coisas. Professor, significa respeitar a vida sobre todas as coisas. Bote aí, porque essa frase, muita gente fala em amar a Deus sobre todas as coisas. Tem homem, por exemplo, que pega uma mulher arrombando com a saúde dela e fala assim, eu te amo. E a mulher, sendo arrombada, ela diz, eu te amo também. E no dia seguinte vão os dois comprar remédio que arrombaram com a saúde um do outro. Não, um termo agora, muito forte, agora, sabe também o quê? É que também a palavra fé significa fidelidade. E no Brasil mudaram. Disseram que fé é crença. Não, crença é acreditar. Então, fé é fidelidade. Quem quiser ter fé em Deus deve ser fiel à própria vida. Acreditar é crença. Então, como mudaram essa terminologia, começaram a chamar a fidelidade à vida, que é a fé, de crença, então as pessoas começam a acreditar em coisas diferentes, achando que isso é fé. Não, isso não é fé, não. Isso é crença. Fé é fidelidade. Então, você tem a lei da vida, que é o livre-arbítrio, que é o julgamento interior da consciência, que faz adoração única à vida. Você tem a fé, que é a fidelidade à vida, e você tem o movimento natural, a fluência natural, que é o Senhor de todas as coisas. Então, quem quiser ter saúde, equilíbrio e paz, tem que acatar a lei da vida para ter paz, tem que ter fidelidade, que é fé à vida, e tem também que fazer o Senhor de todas as coisas, que são os movimentos e as fluências naturais. Professor, estamos chegando ao final. Gostaria que o senhor falasse sobre a palestra do senhor, convidasse a população alagoana para participar. Educação Global, Vida Humana, que vai ser no Arte Paz. Agora de computador, internet, a gente pode fazer em qualquer lugar. Amanhã eu vou fazer uma palestra para internautas, para eles dançarem nas redes sociais, que sodomia não é sexo, é vício. Ponto, só isso. Avisar a sociedade brasileira o que é sodomia, porque não tem ninguém sabendo disso. O senhor pode fazer uma enquete na rua e perguntar o que é sodomia. Ninguém sabe. Agora pergunta o que é sexo anal. Todo mundo sabe. Enganaram o povo brasileiro. Tem que parar com isso. Depois eu queria dizer, eu já viajei em vários países do mundo inteiro. Estudei economia nos Estados Unidos, da BD, Indianápolis, estatística, entendeu? Agora, a álgebra, o que eu quero dizer é que essa maiêutica, que é a aparição, luz, feita por Sócrates e depois também pelo próprio Jesus, que é divulgar o amor, tá certo? Nunca foi divulgado. Por quê? Exatamente porque as pessoas que têm o controle, o domínio dos veículos de comunicação, elas não deixaram que isso fosse massificado. Então amanhã ela é LFG, mas amanhã não tem mais vaga, não. Amanhã eu vou fazer exclusivo para pessoas que fiquem na rede, e voltarei eventualmente aqui na própria TV Maceió para falar sobre isso. Mas lembre, eu quero deixar uma mensagem bem clara: o seguinte, o meu objetivo aqui é paz. Eu vim aqui para fazer conciliação. Eu não vim atacar pessoas, nem partidos políticos, nada disso. Eu vim em paz, em missão de paz, que é a fonte da saúde. Então, quem quiser ter saúde, comece a construir a sua própria paz. Veio dessa vez e venha mais vezes. A TV está aberta para o senhor. Para você de casa, paz e Deus. Até a próxima semana, e Deus proteja a todos nós.